Capítulo 191. Estou com pressa. Estou com pressa. Depressa. Virando a cabeça, Ishio gritou em direção ao microfone. Todos ficaram surpresos, até mesmo Sumo Shen não entendeu o que significava só um segundo e, logo em seguida, estou com pressa. O cauteloso Kiao Ifan não ousou perguntar e ficou pensando que tipo de estratégia era aquela, só um segundo e estou com pressa. No entanto, Tan Hou conseguiu perceber o que havia acontecido depois de um curto período. Já a invasão dos pães no vapor, obviamente, não entendeu. Mas, como não poderia deixar de perguntar, logo abriu a boca: Senhor, o que o senhor quer dizer? Apresse e termine isso. Tenho assuntos a tratar, disse Yeshio. Ele moveu as mãos rapidamente e o Lord Gin do jogo começou a lutar com mais ferocidade, investindo para a esquerda, avançando para a direita. Ele até mesmo puxou a imagem residual que deveria ser de Wen Chash. E Ao Ifan ficou extremamente surpreso e percebeu que não conseguia acompanhar o ritmo do Lord Gin. Mas isso não desanimou Kiao Ifan. Ele entendia o que estava acontecendo. Deus estava usando todo o seu poder. Ainda havia uma grande diferença entre os níveis de habilidade deles, então ele naturalmente não conseguia acompanhar. Talvez a única pessoa capaz de acompanhar esse ritmo fosse um demônio fantasma de alto nível na aliança, como Li Xuan. Ifan, estabeleça a barreira, gritou Yeshio. Ao ouvir isso, Kiao Ifan imediatamente lançou uma barreira de espadas. Todo mundo, puxem eles para cá para brigar. Pãozinho no vapor, puxa para cá. Gritou Yeshio. Tandhu aproveitou a oportunidade para usar um golpe da palma da flor cadente e lançou o mestre da espada ilusória para longe. O lançador de Sumo Shen não tinha um forte efeito de arremesso, então ela usou um fogo aéreo para entrar na barreira da espada, obtendo bônus de ataque. Só restava o Medbon Invasion. Sua classe de lutador não tinha nenhuma habilidade de golpe poderoso conveniente, então ele circulou por trás do mestre da espada ilusória e usou um ataque de joiada. No entanto, o chefe era rápido. Como era possível ser tão fácil acertá-lo? Como resultado, o Medbon Invasion saltou para a esquerda e para a direita sorrateiramente. Ishio não sabia se ria ou chorava. Se você simplesmente corresse até aqui, ele não a seguiria? Certo. A invasão dos pães no vapor entendeu de repente. Tá uma bagunça, não é? Disse Sumo Shen para Ishio após entrar na fronteira da espada. Os 5 estavam na fronteira da espada enfrentando os 5 chefes ágeis. Garantir que nenhum deles saísse da fronteira da espada era um tipo de treinamento que só equipes profissionais conseguiam fazer. A equipe deles ainda estava longe disso. Passo Sombrio chegou ao fim. Assim que a voz de Ishio se calou, as 5 imagens residuais do mestre da espada da ilusão se tornaram indistintas novamente. Em vez de 4 delas desaparecerem, 4 das imagens residuais se moveram rapidamente em direção a uma única. Aquele ali, Mateno. Ito Ishio. Seu Lord Green avançou em direção ao espadachim ilusório fundido. No instante em que Passos Sombrios terminou, o espadachim ilusório revelou uma enorme brecha. Além de apanhar bastante, ele não seria capaz de fazer mais nada. Contudo, essa brecha durou apenas um instante, e o Lord Green de Ishio, assim como Tan Hou, Sumo Shin e Kiao e Fam, aproveitaram a oportunidade para atacá-lo. Apenas a invasão do pãozinho no vapor ainda corria em direção à alma da espada, mas, no meio do caminho, viu o espadachim ilusório atrás dele passar voando. Oh, não! Gritou Medbon Invasion. Infelizmente, ainda havia alguma distância entre ele e o alvo final, então tudo o que ele podia contribuir era com um tijolo. Recuar. Gritou Ishio enquanto Lord Green recuava. Após o mestre da espada da ilusão se fundir em um só, a aura vermelha ao seu redor explodiu. As pessoas ao seu redor saltaram para trás para evitá-la. Mas sob esse estado de sangue vermelho, o mestre da espada da ilusão era claramente mais rápido do que antes. Desta vez, Kiao Ifan inesperadamente ficou meio passo atrás e foi atingido pela luz vermelha, sendo instantaneamente arremessado para algum lugar mais distante. A névoa purificadora de Sumo Shen já tinha um rifle laser armazenado. Tanhou e a invasão do pãozinho no vapor não precisaram que Yeshio dissesse nada e avançaram para atacar. O Lord Green de Yeshio também avançou. Quando estava prestes a atacar, aquele som irritante surgiu novamente de fora de seus fones de ouvido. Esse cliente é realmente irritante. Yeshio suspirou. Por fim, virou a cabeça, mas descobriu que a ligação vinha de outro lugar. Eles se uniram. Ishio pensou enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Ele controlava Lord Grim, enquanto usava a mão esquerda para atender rapidamente o telefone. O que você gostaria? Perguntou Ishio. O quê? Perguntou Medbon Invasion. Ele não está falando com você, pãozinho no vapor, explicou Tan Hou por Ishio. Então, com quem ele está falando?
Perguntou Stemed Boom Invasion. Como os clientes da Lan House. Disse Tanho. Lan House. Stemed Boom Invasion ainda estava confuso. Ishio também estava extremamente sombrio. Desta vez, o cliente não fez o pedido diretamente e, em vez disso, perguntou lentamente qual marca de cigarros a Lan House tinha. Montanha Amarela, Areia Branca, Montanha do Pagode Vermelho, Hibisco, Nanjing, Rio Vermelho, uma caneta, Torre do Gol Amarelo, 5 folhas, qual deles? Ishio conhecia muito bem os cigarros. Ele os listou rapidamente. No final, o cliente ouviu e ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele interrompeu Ishio instantaneamente com uma palavra. Ah? O que você costuma fumar? Perguntou Ishio, impotente. Montanha Amarela. Conseguimos, disse Ishio. Que tipo? Seria. Quanto dinheiro? 22. Muito caro, respondeu a outra pessoa. Os olhos de Ishio começaram a lacrimejar. De qualquer forma, não havia como negociar, então ele perguntou diretamente: Você quer? Mas o cliente, despreocupadamente, retomou a pergunta inicial: O que mais vocês têm? Temos tudo. Qual você quer? Perguntou Ishio. Ishio imaginava que pessoas normais não pediriam nada muito estranho. Quanto custa a areia branca? Perguntou o cliente. Tem uma de 6 RMB, uma de 10 RMB e uma de 13 RMB, disse Ishio. Qual é o tipo que custa 10 RMB? Nova qualidade, disse Ishio. Ao outro lado parecia ele estar ponderando sobre isso. Dessa vez, Ishio não o pressionou e se concentrou no jogo. Cuidado, ele está prestes a se separar. Puxe de volta para lutarem juntos. Ishio estava conversando com o cliente o tempo todo e toda a equipe estava ouvindo, quando de repente deu esse aviso. O espadachim da ilusão desapareceu num borrão e outros 4 espadachins da ilusão saltaram para fora. Mas desta vez, eles haviam planejado se reunir para lutar, então os 5 personagens não se dispersaram e os enfrentaram diretamente. A barreira da espada fortaleceu os atributos da equipe e a barreira de gelo fez os espadachins da ilusão diminuírem a velocidade. Do outro lado, o cliente disse calmamente: se existem tantos tipos areia branca, por que só existe um tipo para montanha amarela? Ishio tossiu sangue. O novo Enyu e o vento chinês estão fora. Quanto custa a nova qualidade? Estão esgotados. Sem problema, só estou perguntando, disse o cliente. 16 respondeu Ishio, impotente. O cliente era o rei. Isso é mais caro do que lá fora, lamentou o cliente. Ishio não respondeu e continuou jogando. No momento, eram 5 contra 5. Luzes de espada, borrões de lança, tiros, a batalha era intensa. Esquece. Não preciso deles. O mais incrível é que o cliente falou por tanto tempo, mas não comprou nada. Assim que desligou, outro sono surgiu. Ishio estava prestes a enlouquecer. Do outro lado da linha perguntou: Colo? Só um instante. Já estou indo. Ito Ishio. Ishio não era imortal. Era difícil para ele cuidar de tantas coisas. Desta vez, o cliente o fez se mover meio segundo mais devagar. O golpe pelas costas do mestre da espada ilusória o atingiu inesperadamente e seu personagem foi lançado para o céu. Ishio imediatamente ajustou sua câmera, mas o mestre da espada da ilusão já havia sacado sua astuta lâmina de canhoto para atacar. Um golpe cruzado seguiu de perto o corte pelas costas e atingiu Lord Grimm. Com o ferimento aberto, sua vida diminuiu rapidamente. O mestre da espada da ilusão embainhou sua espada e iniciou a animação de saque da espada. Ishio agiu imediatamente. O golpe de espada do mestre da ilusão lançou uma luz fria que dividiu Lord Green em 2 metades. No entanto, atingiu o clone sombrio de Lord Green. O corpo real já havia desaparecido para trás do mestre da espada ilusória. Quando ele estava prestes a atacar, outra luz fria passou os unindo em sua direção. Ishio não conseguiu bloquear a tempo. A luz da espada o arremessou para trás. Ele virou a câmera para observar. A luz da espada vinha da ilusão que o mestre espadachim Tankou enfrentava. O saque da espada daquela criatura brilhou na direção de Ishio. Que azar Ishio paguejou. Sua câmera tinha alcance limitado no ar, então ele não viu nada. O mestre da espada da ilusão continuou a persegui-lo. Quando parecia que ele seria atingido novamente, a névoa purificadora de Sumo Shen lançou repentinamente um projétil de artilharia na frente de Lord Gi, bloqueando o ataque. Thor, você tem talento. E você precisa dizer isso, disse Sumo Shen. Lord Gin caiu no chão e usou recuperação rápida. O tempo recuperado do bloqueio foi suficiente para Ishio retomar o ritmo. Com um movimento rápido, ele imediatamente lançou os 2 espadachins da ilusão, que estavam mirando nele e em Sumo Shen, para longe.
O campo de batalha voltou ao normal. Todos tinham visto a atuação confusa de Ishio. Após um breve momento de silêncio, Stemed Boom Invasion perguntou de repente: Senhor, o senhor está muito ocupado. O que faz? O gerente do café Ishio soltou um longo suspiro. Ah, que coincidência. Eu também trabalho em uma LAN house, disse Stemed Boom Invasion. Ah, é. Você também é gerente? Disse Ishio. Não seria surpresa, já que Stemed Boom Invasion conseguia jogar a noite toda. Se ele tivesse um emprego normal, jogar a noite toda de vez em quando seria aceitável, mas Stemed Boom Invasion fazia isso todos os dias. Não, eu sou segurança, disse Stemed Boom Invasion calmamente. Os outros 4 membros da equipe começaram a suar. Ele também era um bigão na vida real. Atenção! Vai se fundir. Lord Di não tinha muita vida restante, mas seu espírito não havia sido afetado pelas interrupções. Não sejam gentis. Ataquem. Rápido! Rápido! Ito Eshio. Se os clientes continuassem a incomodá-lo, ele realmente poderia morrer. Capítulo 192. Os itens levam ao pensamento. No instante em que o mestre da espada ilusória se fundiu em um só, a equipe o atacou ferozmente. Todos eles entenderam que Ishio estava em uma situação difícil e tinham uma vaga ideia do porquê de sua pressa. Sob a liderança de Ishio, o ritmo da batalha aumentou. Frequentemente, eles trocavam golpes para causar mais dano. Na Lan House, o cliente, que queria cigarros, finalmente decidiu comprar o White Sand de 10 RMB e continuou a importunar Ishio. Ishio havia superado um desafio e vencido uma batalha difícil. Deu ao cliente a resposta de sempre, só um segundo. O mestre da espada da ilusão se dividiu e se fundiu até finalmente derrotá-lo. As chamadas de serviço começaram a tocar repetidamente novamente. Era o cliente da Coca-Cola de novo. Provavelmente estava morrendo de sede. Já vou. Já vou. Ishio respondeu ao cliente. Ele pegou a Coca-Cola e os cigarros, enquanto dava uma olhada rápida nos itens que o mestre da espada da ilusão havia deixado cair. Sem espada. Ishio ficou um pouco desapontado. Ele precisava de um item do mestre da espada da ilusão, a lâmina da ilusão escarlate. Essa era uma arma laranja para a forma de espada do guarda-chuva das 1000 chances. Mas uma arma laranja era, afinal, uma arma laranja e não cairia tão facilmente. Ishio suspirou enquanto entregava a Coca-Cola e os cigarros aos clientes. Vamos ver o que caiu. No jogo, Stemed Boom Invasion inspecionava animadamente os itens que haviam caído. Ele era o jogador mais empolgado ali. Não posso usar. Não posso usar. Não posso usar. Materiais são para jogadores mais experientes Stemed Boom Invasion ou para os equipamentos. Ele os rejeitou enquanto dizia em voz alta o que estava pensando. O mestre da espada da ilusão havia deixado cair 3 equipamentos azuis e alguns materiais, itens bem comuns. O que é isso? Perguntou Stemed Boom Invasion. Os outros 3 viram. Peça 3 do mapa do desfiladeiro da linha. Ah, é um item necessário para abrir uma masmorra secreta. Kiao e Fan reconheceu o item. Masmorra secreta. Isso parece muito difícil, disse Stemed Boom Invasion. Sim, é mais difícil do que as masmorras normais, comentou Sumo Shen. Quantas vezes você consegue fazer isso por dia? Perguntou Stemed Boom Invasion. Não é calculado dessa forma. É preciso ter certos itens para participar. Em teoria, contanto que você tenha os itens, não há limite, disse Sumo Shen. Mapa do Line Canyon, peça 3. Isso significa que precisamos coletar mais dessas. Perguntou Stemed Boom Invasion. Sim, acho que são 4 ou 5. Sumo Shen não estava muito familiarizado com essas masmorras de nível baixo. 4, disse Kirao Fan. Ele havia feito a sua lição de casa. Nesse momento, Ishio havia retornado. Ele olhou para os itens que estavam esperando para serem enrolados. Ah, um item secreto de masmorra, disse Ishio, sentando-se após colocar seus fones de ouvido. Parece ser uma masmorra secreta que ainda não foi explorada. Sumo Shen consultou a tabela de classificação da masmorra. É verdade, mas os itens não são fáceis de conseguir. 1, 2 e 3 são tranquilos, mas a 4ª peça só é dopada pelo chefe selvagem, que aparece apenas 3 vezes por semana. Parece que ainda não dopou, disse Ishio. As masmorras secretas estão repletas de chefes ocultos e chefes selvagens. A taxa de drop também é bem alta, então vale muito a pena explorá-las, disse Sumo Shen. Sim, como Ishio poderia não saber disso. Os itens necessários para essa masmorra não eram fáceis de conseguir. Por exemplo, a lâmina ilusória escarlate do mestre da espada da ilusão ou cristal âmbar, um item exclusivo de chefes selvagens.
As grandes guildas podem até ter esses materiais raros, mas talvez não os usem como moeda de troca. Todos esses eram materiais necessários para que os clubes pesquisassem equipamentos de fabricação própria. Se não tivessem o suficiente, como poderiam simplesmente distribuí-los para outros? Ishio tentou enviando sua lista de materiais para Tyrannical Ambition, mas o outro lado ainda não havia respondido. Não seria fácil para eles roubarem um chefe selvagem das grandes guildas com a força que possuíam. Os chefes nas masmorras secretas não tinham ninguém capaz de roubá-los, mas para entrar na masmorra secreta, eles precisavam roubar o fragmento 4 do mapa do desfiladeiro da linha do chefe selvagem. Não importava como tentassem, era um beco sem saída. Ishio ponderou sobre isso enquanto todos dividiam os itens. Eles simplesmente rolaram os dados aleatoriamente para obter os equipamentos. Os materiais e o fragmento 3 do mapa do desfiladeiro da linha ficaram com Ishio. Se deveria vendê-los ou guardá-los, era algo que ele ainda não havia decidido. As masmorras seguintes foram normais. Após concluírem a primeira tentativa, nenhum chefe secreto apareceu na segunda e terceira tentativas. Mas na terceira tentativa, eles quebraram o recorde da masmorra Line Canyon com um tempo de 5:21:56, superando o recorde anterior em cerca de 20 segundos. O recorde anterior não estava no limite porque as grandes guildas estavam um pouco desanimadas com os recordes de masmorra e as faziam principalmente para ganhar experiência e equipamentos roxos. Estabelecer o recorde mais alto. Com mais existência de Lord Game, todos se sentiam um pouco impotentes. Os jogadores já estavam acostumados como Lord Game arrasando especialistas da arena e quebrando recordes nas masmorras. Apenas a guilda Lua Cheia, liderada pela Árvore de Bordo, parabenizou a equipe do Lord Game. Parecia que estavam apenas demonstrando sua estreita relação com eles. Naquela noite, os jogadores das grandes guildas pareciam ter desaparecido. O silêncio era absoluto. Antes disso, os jogadores da Tyrannical Ambition ainda se importavam com esse recorde, mas assim que ele foi quebrado, Ishio não recebeu mais nenhuma mensagem deles e de repente sentiu que algo estava errado. No entanto, ele não foi perguntar a eles. Na verdade, Ishio precisava urgentemente de materiais, só que ele não estava fazendo tanto alarde quanto as outras grandes guildas sobre seus recordes de masmorra. Após terminarem o desfiladeiro da linha, eles foram para a Terra Desolada. Sumo Xing, Kiao e Fan foram os primeiros a partir. Os 3 restantes continuaram a subir de nível até se cansarem e então foram descansar. Tandro gostava de fazer masmorras sozinho para praticar suas mecânicas. Seamed Boom e Invasion gostava de ir à arena para intimidar os outros. Ishii organizou os materiais que havia coletado e foi ao mercado. Ele prestou atenção aos preços no 10º servidor. Os preços no 10º servidor ainda eram independentes. Assim que os jogadores pudessem entrar no domínio celestial, os preços cairiam rapidamente até atingirem os preços dos servidores antigos. No mercado, Ishio estava especialmente atento aos itens da masmorra secreta. De fato, havia os pedaços de mapa 1, 2 e 3, mas o 4 não estava à venda. Chefe selvagem. Ishio suspirou. Além dos chefes selvagens que podiam enfrentar antes dos outros, como a bruxa de fogo, eles não tinham como competir pelos chefes do mesmo nível. Quando os chefes selvagens reapareciam, os primeiros a chegar eram os das grandes guildas. Para eles, quando descobriam, o chefe já havia sido derrotado. O motivo pelo qual ele conseguiu roubar o atirador de sangue e o mercador Goblin foi porque havia sido convidado pelas grandes guildas. Depois disso, em Terra Desolada e Desfiladeiro da Linha, Ishio nem sequer conseguiu ver os chefes selvagens. Ishio se virou e foi até seu armazém. Praticamente tudo ali era fruto de seus ganhos com a equipe Tinier. Seu armazém era rico e próspero. Ele poderia trocar materiais incomuns de seu armazém por itens de que precisava, como ferrão escarlate com ambição tirânica. No momento, os chefes selvagens eram sua maior preocupação. E conforme o guarda-chuva das 1000 chances continuava a evoluir, ele precisaria de cada vez mais desses materiais raros. Seria extremamente difícil se ele tivesse que coletá-los sozinho. Se ele não conseguisse encontrar uma maneira de obter esses materiais, não me restava outra opção senão recorrer aos clubes. Os clubes entendiam isso. Todos eles tinham guildas que os apoiavam no jogo. O propósito da guilda era ajudar a fornecer materiais para o clube. Os materiais seriam então transformados em equipamentos de prata pela equipe técnica e, em seguida, convertidos em pontos fortes para conquistas. As conquistas trariam mídia, apoio dos fãs e jogadores melhores. Nesse ciclo, os grandes clubes cresceriam cada vez mais. Seria difícil para os pequenos clubes se desenvolverem. O Clube Excelente Era estava tentando se reerguer e tinha necessidades para sua guilda, Excelente Dynasty. No entanto, seu desenvolvimento nos servidores antigos já havia estagnado.
Suas perspectivas de sucesso não eram grandes, e foi por isso que, quando o novo servidor foi inaugurado, o líder da guilda, Chen Yui, investiu muito em sua equipe. Ele próprio foi pessoalmente ao novo servidor para liderá-lo. Chegou até a convencer Liu Ao, um jogador profissional, a bater o recorde em uma masmorra de nível baixo. É por causa dessa enorme responsabilidade que ele sabia que as coisas não seriam fáceis. Se tudo tivesse corrido bem no 10º servidor, as outras guildas não teriam como competir com a excelente Dynasty, que estava dando tudo de si. No entanto, um tal de Ekil apareceu. E o Al pediu para Ekil. Ele havia trazido muitos de seus camaradas para lutar, mas mesmo assim eles perderam para Ekil. Contudo, ele ainda encontrara uma oportunidade em meio ao domínio de Ekil no 10º servidor. Ele precisava conquistar essa posição, pois era ali que apostaria tudo o que tinha. Ele não podia perder. Capítulo 193 Guia do Leigo. Para os outros, Ishio continuava tão despreocupado como sempre. Mesmo depois de passar a noite em claro, ele não demonstrava cansaço e nada parecia irritá-lo. Para quem via de fora, era impossível perceber que ele havia enfrentado dificuldades. Muito menos saber se ele já havia encontrado uma solução para o problema. Ele fez parecer que nada tinha acontecido. Tenhou não sabia que Ishio estava refletindo profundamente sobre isso. Tudo o que ela sabia era que era sua vez de comprar o café da manhã. Quando ela voltou com o café da manhã, Ishio já havia cedido seu lugar aos funcionários do turno da manhã e estava tranquilamente com um cigarro na boca, esperando a comida chegar. Após tomarem o café da manhã, os dois foram para seus respectivos quartos dormir. Às 3 da tarde, eles acordaram. Um foi para a recepção trabalhar, enquanto o outro foi procurar uma estação de computador vazia para se sentar. Como era sábado, o movimento na Lan House estava excepcionalmente bom. Para surpresa de todos, não havia lugares vagos na área de fumantes. Ishio deu voltas pela Lan House e, por fim, ficou parado, olhando fixamente para o nada por um longo tempo. Os negócios estão indo bem hoje. Ishio voltou impotente à recepção e contou suas mágoas a Tandro. Como funcionário de uma Lan House, você deveria ficar feliz com isso. O chefe Shen se aproximou. Os negócios estão indo bem hoje. Sou muito feliz, disse Ishio com uma expressão neutra. Chenggu havia se treinado. Sua capacidade de se controlar havia aumentado. Se isso tivesse acontecido algumas semanas antes, ela já estaria gritando e rangendo os dentes. O que você está fazendo? Perguntou Ishio a Tandro. Estou consultando guias, disse Tandro. Você não fica sempre voando guias? Perguntou Ishio, enquanto dava uma olhada na tela. Oh, um guia de masmorra. Ishio ficou surpreso. Tandro praticamente nunca consultava esses guias. A maneira como eles conduziam as masmorras geralmente era dirigida por Ishio. Sim, estou só dando uma olhada por cima, disse Tandro. Ishio ouviu com mais atenção. A garota estava lendo as apresentações dos 3 chefes secretos do desfiladeiro da linha, bem como do chefe selvagem. Claramente, depois de ser derrotada pelo mestre da espada da ilusão Wonken, Tandro percebeu que enfrentar um chefe nunca antes visto seria problemático para ela. Certo. Olhar para os chefes não tem problema, mas não olhe para mais nada, disse Ishio. Nosso estilo de jogo é muito diferente do que está escrito nos guias, disse Ishio. Por que é diferente? Shingu entrou na discussão. Só DPS sem tanque principal, sem curandeiro, disse Ishio. Para Ishio e seu esquadrão, uma equipe composta apenas por DPS era algo muito comum, mas para jogadores casuais, especialmente no novo servidor, isso era algo raro. Mesmo para as grandes guildas, quando formavam uma equipe só com DPS, muitas vezes precisavam de especialistas para substituí-los. Uma equipe composta apenas por jogadores com foco em dano DPS dependia da habilidade mecânica dos jogadores. Sem uma mecânica sólida, um guia não ajudaria. Chefe, em que nível você está no jogo de bater na toupeira? Perguntou Ishio de repente. Eu só toco por diversão. Na minha idade, qual o sentido de praticar? Disse Shengu. Você poderia ao menos melhorar um pouco. Senão, quando chegarmos ao domínio celestial e pensarmos em formar um grupo com você, você não passará de um peso morto. Disse Ishio. Shengu ficou sem palavras. Além de matá-lo, ela não tinha outros pensamentos. Ah, quem escreveu este guia? A atenção de Ishio voltou-se subitamente para a tela de Tandro. O guia que Tandro acabara de abrir era um guia para o chefe secreto Verne da areia do desfiladeiro da linha. Quem escreveu isso? Tandro não tinha certeza. Ela foi até o topo da página e viu o nome do autor do pôster, Luz Oculta. Você o reconhece? Tandro virou a cabeça para perguntar a Ishio. Ishio balançou a cabeça. Ele não reconheceu a identidade.
O que esse guia tem de tão especial? Shengu também se interessou e se aproximou para ver melhor. O guia é muito detalhado, disse Ishiu. Ah. Ele incluiu a probabilidade de todos os cenários possíveis. O processo é muito detalhado. Ele anotou cada detalhe de como matar o chefe, disse Ishiu. Não me admira que seja tão longo, disse Tang-Ho. O guia tinha várias páginas. Quando o abriu, deu um pulo de susto. Ela nem tinha olhado o conteúdo ainda. Uau, você tem razão, Xingu ou para o guia e imediatamente percebeu que ele selecionava 5 classes, instruía sobre qual equipamento usar, como iniciar os golpes, quais movimentos usar em locais específicos. É praticamente um vídeo, pensou Xingu em voz alta enquanto oava. Os três leram as 7 páginas na íntegra, que provavelmente tinham cerca de 20.000 palavras. 4 minutos e 56 segundos. Após analisar minuciosamente o guia, o autor chegou a informar ao leitor quanto tempo seria necessário para derrotar o chefe até o segundo. Isso é sério. Chingu não queria acreditar. Na verdade, ela já havia começado a se sentir tonta depois da primeira página. Depois disso, parou de ler com atenção. Nenhum único erro, disse Lixiu ao lado. Isso. Se não permite nenhum desvio, então não significa que não permite nenhum erro. Se houver um erro, não estará tudo perdido, disse Shengu. Isso mesmo. Ishio assentiu com a cabeça. Mas se isso fosse para bater o recorde, não poderia haver erros. Você está dizendo que a estratégia dele é muito boa para bater um recorde? Isso não é verdade. A estratégia dele é muito segura, mas não é muito eficiente. No entanto, isso pode ser apenas porque ele está pesquisando um chefe oculto. Para um chefe oculto, a segurança é fundamental. Quem se importa com a eficiência? Disse Ishio. É verdade. Shingu assentiu com a cabeça. Essa pessoa também tem outros guias. Tanto ouviu os outros guias do autor. Ali, Ishio viu o nome que o autor deu aos seus guias, Série Idiota. É um guia para idiotas mesmo, disse Ishio. Este guia passo a passo, que fornecia instruções para tudo, até os mínimos detalhes, não exigia que as pessoas que o utilizassem pensassem de forma alguma. Se seguissem os passos, teriam sucesso. Mas parece que a avaliação não é muito boa. Tanto rolou para a avaliação e os comentários. Provavelmente é por causa do problema que o chefe mencionou, deduziu Ishio. Sim, Tendrou assentiu com a cabeça. A maioria dos comentários era de deboche. Como esperado, o problema de Shingu era que ninguém conseguia garantir que seguiria um guia tão detalhado do início ao fim. Consequentemente, todos o consideravam uma fraude, uma mera teoria. Como não era o primeiro guia do autor, comentários como mais uma farsa e mais uma ficção fantasiosa surgiram. Praticamente ninguém o apoiou. O guia não está errado, mas as limitações são um pouco excessivas. Yeshio suspirou. Deveríamos dar uma olhada nos outros guias dele? Tanrou moveu o mouse, parando em diferentes links. Cada movimento parava no ponto desejado. Essa moça estava realmente praticando sua mecânica até aqui. Vamos dar uma olhada em um deles, disse Ishio. Tanrou abriu mais um guia. Este era sobre o outro chefe secreto do desfiladeiro da linha, o assassino escorpião Escarlate Steen. O estilo era o mesmo. Desde o início, o guia escolhia quais classes usar, como iniciar o combate, do começo ao fim, ao longo de várias páginas. E mudou de classe. Ishio estava curioso. Comparado ao guia anterior, 4 das 5 classes eram diferentes. Era uma formação de grupo completamente diferente. Para ser capaz de fazer um guia tão detalhado, Ishio imaginou que o autor tivesse uma equipe fixa de 5 personagens. Ao ouvir a surpresa de Ishio, Tanho abriu outro guia. Logo no início, ele escolheu uma formação de equipe completamente diferente. Este guia era para um chefe secreto diferente na Terra Desolada. Quando esses guias foram feitos? Perguntou Ishio de repente. Tanho verificou a hora das postagens e constatou que todos eram recentes. Será que ele é um jogador do novo servidor? Ishio perguntou, incerto. Tanho clicou no nome do autor. Enquanto examinava sua lista de obras, a série Idiota, os guias pararam em Line Canyon. Gigi era realmente o 10º servidor em andamento. Entre no jogo e procure por ele, sugeriu Ishio. Tanho entrou no jogo. Depois que Softmist ficou online, ela pesquisou o nome. Luz oculta, masculino, nível 32, invocador. Ele é mesmo do novo servidor, disse Tanho. Mas um servidor novo não significa algum jogador novo, certo? Disse Shengu. Se ele não é um jogador novato, por que se daria ao trabalho de pesquisar esses chefes de nível baixo? Disse Ishio. Shengu pensou, mas não conseguiu pensar em nada. Oh, só isso, disse Tanho de repente. Ishio.
Título: O Mistério do Cemitério de Carros, recorde de 16 minutos e 24 segundos. Esse recorde foi estabelecido por Ishii e sua equipe no 10º servidor. Exibida no topo da tabela de classificação, a configuração da equipe podia ser vista. Mago de batalha, mestre da lâmina, bigão, lançador, não especializado. A Concealed Light analisou, a partir dessas 5 aulas, como esse recorde foi produzido. Desde o início, ele já havia analisado que não seria possível fazer isso com a estratégia usual e que seria necessário adotar uma nova estratégia. Então, qual é essa nova estratégia? A análise de Concealed Light não estava completamente correta, mas ele chegou muito perto. Havia, porém, um ponto em que ele estava errado. Concealed Light claramente não conhecia o guarda-chuva das 1000 chances de Lord Guion, então sua análise do papel do personagem não especializado estava completamente equivocada. No fim, com a estratégia que havia elaborado, ele não conseguiu bater o recorde de 16 minutos e 24 segundos. Como resultado, deu a Lord Gim e aos 5 personagens um conjunto de equipamentos laranja e afirmou com confiança que era assim que eles faziam. Não era que Concealed Light desconhecesse a dificuldade de obter equipamentos laranja no novo servidor no nível 25, mas sim que esse cara estava extremamente confiante em sua análise e estratégia. Então, pensando de trás para frente, ele acreditava que, embora possuir esses 5 conjuntos de equipamentos fosse algo absurdo, não era impossível. Mas sem esses equipamentos, definitivamente não seria possível alcançar tal feito. Por isso, ele fez essa afirmação. Os comentários abaixo não eram difíceis de imaginar. Praticamente todos diziam que havia algo de errado com o cérebro do autor. Em relação a esses comentários, Yeshio e Tandho expressaram sua aprovação. Capítulo 194. Um jogador iniciante nada simples. Este texto dá a entender que ele está sempre certo, concluiu Yeshio. Bem, ele está certo em alguns pontos, disse Tandho. Na verdade, se você dedicar tempo à pesquisa, não é tão difícil elaborar uma estratégia desse tipo. É apenas uma questão de quanto tempo você está disposto a investir, disse Yeshio. Então ainda precisamos consultar os guias dele? Perguntou Tandho. Vamos dar uma olhada em outro boss, disse Yeshio. Tandho clicou no guia anterior do assassino escorpião escarlate e, assim que o viu, Yeshio se jogou de bruços sob a mesa da recepcionista, parecendo um idiota, olhando para o guia. Tandho também olhou, mas, com sua experiência, não conseguiu ler tão rápido quanto Yeshio. Para esse tipo de guia extremamente detalhado, passo a passo, Tandho teve muita dificuldade em acompanhar. Logo depois, sentiu-se como um robô que clicava na próxima página sem parar. Chengu era até um pouco melhor nessa área. No entanto, ela também não conseguiu ler mais nada depois de um tempo. Para esse tipo de chefe de nível baixo, mesmo sendo um chefe oculto, ainda não era tão difícil. Guiar um guia tão complicado seria um exagero. O que há para ver, murmurou Shengu. Não há muito o que observar no guia. Ishio afirmou que o guia não tinha valor algum, mas eu queria ver se ele havia cometido algum erro. Você está brincando de encontrar o culpado? Shengu ficou sem palavras. E Ishio deu uma risadinha e continuou a ler. Página após página, o guia totalizava cerca de 20.000 palavras. Tanhou e Shengu decidiram parar de ler e ficaram apenas olhando para Ishio, esperando que ele encontrasse algum erro. Não há erros, disse Ishio após ler o documento. Você ainda está jogando? Perguntou Shengu. Quer ler outro? Perguntou Ishio, ao que Tanhou respondeu clicando em outro link. Podem continuar jogando. Shengu se espreguiçou. Ela havia perdido todo o interesse em jogar aquele jogo. Uau! Assim que virou a cabeça, ouviu Ishio exclamar de espanto. Shengu imediatamente se virou. O quê? O quê? Classes diferentes, disse Ishio. Quantas vezes você precisa fingir surpresa? Shengu revirou os olhos. O guia já havia mudado de turma antes. Eles já tinham se surpreendido uma vez. Mas desta vez, ele nem sequer incluiu um invocador. Ele não é um invocador, disse Ishio. Sim, Tandho assentiu com a cabeça. Eles já haviam confirmado. Luz oculta, invocador de nível 32. Será que ele tem várias contas? Perguntou Shengu em tom de dedução. Ishio não podia negar tal possibilidade, então leu o guia em silêncio. Após aniquilar o excessivo muro de texto de 20.000 palavras, Ishio ainda não conseguiu encontrar nenhum erro. Mesmo que houvesse alguns textos onde a eficiência não foi maximizada, eles eram perfeitamente possíveis e não continham erros. Nesse meio tempo, um cliente que estava na área de fumantes saiu. Normalmente,
Quando o movimento está bom, os clientes têm prioridade para usar os computadores, mas ao ver a aparência deplorável de Ishio, o coração de Shengu se enteleceu e ela acenou com a mão. Ishio entendeu imediatamente sua intenção e rapidamente tomou posse do computador. Shengu e Tan-Ho continuaram a encarar as paredes de texto na tela do computador. 5 minutos depois. É interessante? Perguntou Shengu. Não disse Tan-Ho calmamente. Ela estava cansada de ler aquilo. Vá procurar 2 vídeos para assistir. Shengu gostava mais de assistir a vídeos de partidas brilhantes. Claro, Tan-Ho concordou. Ela não sentiu que aquele guia ajudasse em nada. Tudo o que ela queria saber eram as características de cada chefe para poder evitar situações complicadas, como quando lutou contra o mestre da espada ilusória. Contanto que conhecesse os padrões de ataque dos chefes, Tan-Ho acreditava que conseguiria lidar com eles confiando em sua habilidade. Como resultado, ela fechou o guia do idiota e começou a procurar um vídeo para assistir, mas de repente descobriu que sua tela no Glory havia ficado completamente cinza. Após procurar por luz oculta, ela se esqueceu de sair do jogo. Agora, névoa suave estava caída no chão. Uma notificação do sistema apareceu perguntando se ela queria reviver sua personagem. Como eu morri? Tan olhou fixamente para Shengu. Você estava na natureza? Perguntou Shengu. Sim. Você é muito descuidado, disse Shengu. Morrer na natureza, seja pelas mãos de um monstro qualquer ou de um jogador cruel, era muito comum. Vá se recuperar e veja o que você deixou cair, disse Shengu. Tanto clicou em confirmar para reviver. Seu personagem retornou à cidade de Kondi em estado crítico. Ao abrir seus equipamentos e itens, ela balançou a cabeça, não pedi nada. Apenas um pouco de dinheiro e experiência. Esses dados sempre caem. Verifique o registro do sistema, disse Shengu. Tan-Ho, inesperadamente, não fazia ideia do que era aquilo. Aqui, Shengu pegou o mouse e clicou em Tan-Ho. O registro do sistema registrou sua morte. Ela não foi morta por um monstro, mas sim por um jogador chamado Breaking Zero. Quebrando o zero, Shengu murmurou. Ela abriu a função de busca e digitou o nome. O personagem estava online. Um Spellblade masculino de nível 33. Nível 33. Ele definitivamente está subindo de nível no desfiladeiro das linhas. Vá se vindar. Shengu devolveu o mouse e o teclado para Tan-Ho e deu-lhe ordens como um general. Agora, Tan-Ho estava incerta. Obviamente. Shengu assentiu com a cabeça. Tan-Ho apontou para o lado. Shengu virou a cabeça e viu um grupo de clientes encostados no balcão da recepção, observando as duas beldades jogando. Eu vou. Você se vinda. Shengu foi atender os clientes. Tudo bem. Quem sabe se vou conseguir encontrá-lo. Vai ser a mesma coisa se eu fizer isso mais tarde. Tan-Ho não se importou muito e saiu do jogo para atender os clientes. Na área de fumantes, Ishio continuava lendo os guias para leigos de luz oculta. Com o ritmo atual do novo servidor, havia um total de 4 masmorras, cada uma contém chefes secretos, totalizando 12. Cada um dos guias de chefes secretos de luz oculta era um guia passo a passo extremamente detalhado, com mais de 20.000 palavras. Mesmo lendo muito rápido, Ishio ainda precisava ler cada palavra uma por uma. Quando Shengu o chamou para comer, ele só tinha terminado 6 deles. Você ainda está lendo? Vou comer primeiro. Shengu já estava acostumado com a obsessão de Ishio pelo jogo. Ok. Encontrou algum erro? Perguntou Shengu. Não. Ishio balançou a cabeça negativamente. Você pretende ler todos eles? Shengu sabia que brincar de encontrar os defeitos não era muito divertido. Na verdade, é bastante cansativo. Veremos, disse Ishio. O pequeno Tan foi mudo por alguém esta tarde. Sentado à mesa de jantar, Shengu lembrou-se subitamente. O que aconteceu? Perguntou Ishio. Ela se esqueceu de sair do jogo. A personagem dela estava parada no mapa e alguém a matou. A pessoa envolvida estava mais calma do que Shengu. O assassino era alguém chamado Breaking Zero, um Spellblade de nível 33. Se você ouvir, tome nota. No entanto, Shengu se lembrava melhor do que Tan-Ho e contou quem era o assassino. Entendi. Ishio riu. Se eu vir, com certeza o matarei. Achou. Tan-Ho assentiu com a cabeça e então perguntou: Você descobriu alguma coisa com esses guias? Essa pessoa pode não ter várias contas. Com o tempo que o novo servidor está online, não acho que haja tempo suficiente para entender os detalhes de cada chefe secreto a esse ponto. No momento, estou duvidando se autor sequer derrotou esses chefes secretos.
Ele usou guias e vídeos antigos como fonte para criar um guia tão idiota, disse Yixiu. De jeito nenhum. Chenggu ficou surpreso. Se o que você está dizendo for verdade, então essa pessoa é uma jogadora novata extremamente incrível, disse Yixiu. Ele usou a imaginação para escrever esses guias, e mesmo assim não há nenhum erro, disse Chenggu. Por isso que eu disse que ele é incrível, disse Yixiu. Não acredito nisso. Depois que eu terminar de comer, ainda tenho mais 6 para analisar. Yixiu terminou sua refeição rapidamente, levantou-se e correu para continuar lendo os guias. Guia após guia, Yixiu os lia sem perder uma palavra. Quanto mais lia, mais convicto ficava de seu julgamento. Através desses guias, ele conseguiu identificar diversos locais não tão ideais, o que indicava que o autor tinha pouca experiência no jogo. Esses 12 guias eram, na verdade, apenas fruto de sua imaginação após compreender a teoria. Contudo, a lógica, a racionalidade e as possibilidades dessas imaginações não eram simples. Após ler o último guia, Ishio não tinha mais dúvidas. Os 12 guias não continham erros, porém, as fraquezas do autor ficaram completamente expostas em alguns detalhes. Ishio já havia percebido, até certo ponto, que tipo de jogador era esse luz oculta. Ele estava muito interessado nessa pessoa. Olhando para o relógio, já eram quase 11 horas. Estava quase na hora da troca de turno, então Ishio desligou o computador e foi para a recepção. Nos fins de semana, havia muitos clientes que ficavam a noite toda, então a recepção ficava extremamente movimentada. Quando Ishio terminou, já eram 11h30. Tandhou foi ao seu lugar de costume e os dois entraram no jogo. Ishio entrou online e pesquisou o nome de Luz Oculta, mas o personagem não estava online. Ishio enviou um pedido de amizade, mas não recebeu resposta. Quando ouço a lista de amigos, Sumo, Shen e Kiao e Fan ainda não estavam online, mas Temed Boon Invasion estava. Como resultado, ele enviou uma mensagem para Tandhou e Temed Boon Invasion dizendo-lhes para se reunirem em frente à entrada da masmorra. Ok. Entendi. Os dois responderam. Lord Gim, de Yishiu, partiu imediatamente da cidade do Mingau e dirigiu-se ao desfiladeiro da linha. Lord Lin entrou em ação. Ele saiu da cidade e agora está indo em direção ao Line Canyon. Softmist entrou em funcionamento. Ela está indo em direção ao Line Canyon. Sua personagem ainda está em estado crítico. A invasão dos pães no vapor deixou a arena. Agora ele está saindo da cidade. Os T's não sabiam que seu paradeiro estava sendo rastreado por outras pessoas. 11:41. Terra desolada, coordenadas 1256, 1475. Névoa purificadora entrou em funcionamento. 11:44. Terra desolada, coordenadas 1256, 1466. O Winchash entrou em operação. Novas informações continuaram a ser transmitidas. Capítulo 195. Perseguição por todos os lados. 11:50. O Lord Gin de Ishio estava a caminho do desfiladeiro da linha. O mundo fervilhava de expectativa à medida que a meia-noite se aproximava. Muitos jogadores, como Ishio, aguardavam impacientemente a atualização das entradas da masmorra, e muitos deles também seguiam apressadamente pela mesma estrada. Ishio já havia contatado Sumo Shin e Kiao e Fan. Ambos haviam se desconectado em Terra Desolada. Assim que se reconectassem, seguiriam para o desfiladeiro da linha e chegariam antes daqueles que vinham de Cidade Konji. Nos arredores de Konji City havia uma vasta extensão de terra árida. Embora existissem alguns monstros de nível 30 espalhados aqui e ali, não podia ser considerada uma área para upar de nível. A frequência de surgimento e a concentração de monstros simplesmente não eram suficientes para satisfazer as necessidades de um jogador. Além de matá-los para completar missões, nenhum jogador treinava ali. Depois disso, a estrada se dividia em duas. O caminho da esquerda levava à terra desolada, enquanto o da direita levava ao canhão da linha. Quando os jogadores chegavam a esse ponto, seus níveis eram óbvios à primeira vista. Os que foram para a esquerda eram todos de nível 30 ou inferior, e os que foram para a direita eram todos de nível 30 ou superior. Esses eram os jogadores considerados de nível alto no novo servidor. Quando Lord Green chegou à bifurcação da estrada, ele foi para a direita. Por coincidência, os vários jogadores ao lado dele também foram inesperadamente para a direita. Na frente, muitos jogadores estavam indo em direção a Konji City, vindos de Line Canyon. Nesse momento, esses jogadores, que estavam indo em direções opostas, esbarraram uns nos outros. Um total de 8 jogadores, 4 à esquerda e 4 à direita, formaram um V. Os jogadores que estavam atrás dele, aqueles que seguiam o mesmo caminho, haviam se reunido sem saber perto de Lord Guion.
Ishio percebeu subitamente que algo estava errado e obrigou Lord Green a parar. Os vários personagens ao lado dele pararam instantaneamente, como se tivessem recebido ordens. Como eu imaginava. Ishio não pensou muito e tomou a iniciativa de atacar primeiro. Sua mão esquerda deslizou suavemente pelo teclado e executou o primeiro movimento. Os jogadores ao redor também não reagiram lentamente. Assim que todos pararam de repente, eles souberam que haviam sido descobertos. Os personagens de médio alcance iniciaram imediatamente seu ataque. Balas e magia bombardearam Lord Green de várias direções. Lord Green foi vaporizado instantaneamente. Nem mesmo um cadáver restou. Técnica do clone das sombras. O verdadeiro corpo de Lord Green surgiu diante de alguém à sua direita, pouco antes de essa pessoa conseguir iniciar o ataque. Sem qualquer aviso, ele ergueu sua lança e atacou. Assim que o clone das sombras foi extinto, os jogadores que bloqueavam a estrada foram arremessados para longe por Lord Green com uma palma de flor cadente. Como ele estava em forma de combate corpo a corpo, os jogadores pensaram que ele planejava atacá-los todos ao mesmo tempo, mas, de repente, seus personagens foram lançados para o céu. Mesmo depois de terem sido derrubados pela palmeira flor cadente, eles ainda não tinham entendido o que havia acontecido. Esses corpos voadores abriram caminho para Irishio. Ele percebeu que algo estava errado antes do esperado, os jogadores não teriam completado sua formação. O movimento instantâneo de sua técnica de clone das sombras foi direcionado para o ponto mais vulnerável do seco ainda incompleto. O personagem que fora arremessado se chocou contra um de seus aliados. Outro personagem, um atirador de elite, tentava desviar dos projéteis de carne humana enquanto atirava em Lord Gi numa tentativa de atasá-lo. Ishio viu claramente o que ele estava fazendo. Lord Gim, que vinha avançando em linha reta, de repente moveu-se horizontalmente, desviando da saraivada de balas. Em seguida, saltou para frente e girou 180 graus. Seu guarda-chuva das 1000 chances transformou-se em sua forma de arma e disparou uma chuva de balas, voando para longe como um fogo aéreo. Com esse aumento repentino de velocidade, as balas e os mísseis mágicos que voavam em direção a Lord Gim erraram o alvo. Após usar fogo aéreo, Lord Gim pousou bem ao lado do atirador de elite. O atirador de elite não reagiu lentamente. Ele levantou a perna e desferiu um golpe de joelho, mas, no meio do caminho, foi pisoteado no chão por Lord Gim. Contudo, Ishii usou o punidor um passo mais rápido. Bang! Lord Gim disparou 2 vezes e continuou avançando. 2 jogadores, um à sua esquerda e outro à sua direita, o alcançaram e o secaram. À esquerda estava um BCQ. Ele ergueu as mãos e saltou alto usando a montanha desmoronando. Em vez de atacar Lord Grim, ele atacou o espaço vazio para onde Lord Grim estava se dirigindo. Claramente, esse ataque não foi feito para causar dano, mas sim para impedir que Lord Grim avançasse. Lord Grim pareceu não ter notado e continuou a avançar, como se buscasse a própria morte. O Berserker estava obviamente muito satisfeito, mas no instante em que sua montanha desmoronando estava prestes a atingi-lo, viu um clarão gélido. Lord Grim desembainhou a espada e defendeu-se com precisão contra a montanha desmoronando. A montanha desmoronando parecia imponente e poderosa, enquanto a guarda parecia pequena e frágil, mas o efeito de uma habilidade nem sempre estava relacionado à sua aparência. Gon. Um som alto ecoou. A espada grande do Berserker colidiu com a espada de Lord Grim. O efeito de guarda foi ativado. Parte do dano foi mitigado e Lord Grim foi empurrado para trás pelo ataque. Isso não era algo que o jogador à direita esperava. Ele havia previsto que Lord Grim seria bloqueado pela montanha desmoronando, mas depois que Lord Grim usou defesa inesperadamente, o efeito de repulsão fez-se mover para um local diferente, bem ao lado dele. O jogador entrou em pânico. Como ele poderia ser tão rápido quanto Ishio, que já tinha tudo planejado? Ao ser empurrado para trás, seu guarda-chuva das 1000 chances se transformou em um tonfa. Assim que chegou perto do jogador, ele o arremessou imediatamente. Do outro lado, o Berserker ainda estava no meio da animação de recuperação do uso da montanha desmoronando. Seu aliado, Itando, voou em sua direção, e os dois foram lançados rolando em uma bola. Ishio não os perseguiu, pelo contrário, Lord Green imediatamente se virou e correu. Uma multidão de jogadores o perseguia aos berros. Uma bruxa era ainda mais ativa. Ela montou em sua vassoura e voou rapidamente. Lord Green correu alguns passos antes de se virar repentinamente e atirar, atingindo a cabeça da bruxa. Sangue jorrou como folhas de outono. Nesse momento de confusão, a bruxa se chocou contra uma árvore, provocando gargalhadas atrás dela. Do que você está rindo? A bruxa, que havia se chocado contra a árvore, subiu de volta. Seu tom não era nada amigável. Poucos lhe davam atenção. Os outros continuavam a perseguir Lord Grim. Flanquear. Flanquear.
Alguém gritou. E flanco, caramba. Como é que a gente vai flanquear com essa velocidade? Tem alguém por ali. Encontrem alguém para bloquear a passagem dele por um tempo. De onde? Aquele lugar não é uma área de nivelamento. Esse cara está fazendo isso de propósito. Ele foi deliberadamente em direção a um lugar onde não havia ninguém posicionado. Simplesmente persigam-no. Chega de conversa fiada. Vamos ver até onde ele consegue correr. Parecia uma discussão, mas também uma briga. A multidão de jogadores perseguia ruidosamente daquele jeito. Ishio virou a cabeça para o ar à distância. Não seria difícil para ele escapar, mas vendo como todos estavam organizados, ele temia simplesmente deixar o assunto para lá. Esses personagens não tinham nomes de guilda ao lado, mas durante as lutas com alguns deles, Ishio anotou alguns de seus IDs. Ele os pesquisou enquanto corria e descobriu que todos eram personagens de nível 33. Atualmente, no 10º servidor, os personagens de nível 33 eram praticamente todos elites de grandes guildas. Mesmo que não tivessem o nome de uma guilda ao lado, isso não significava que não pertencessem a uma guilda. Ishio de repente se lembrou da morte de Softmist de Tandhou naquela tarde. Teria sido uma tragédia infeliz ou uma artimanha intencional. Pensando nisso, Ishio imediatamente enviou mensagens aos outros membros da equipe perguntando sobre a situação deles. Moto respondeu Tandhou. Sua névoa suave estivera em estado crítico o tempo todo. Ela planejava se recuperar enquanto caminhava até lá, mas como poderia saber que estava sendo observada? Em estado crítico, todos os atributos seriam reduzidos em 80%. Além de procurar um médico NPC para tratá-lo, o estado só poderia ser revertido aguardando 10 minutos. Tanhu acreditava que a caminhada de Kondi City até Line Canyon seria longa o suficiente para que ela se recuperasse do estado crítico em que se encontrava, então não procurou um médico. Mas, com uma redução de 80% nos atributos, como jogadores experientes não perceberiam imediatamente uma oportunidade dessas. Contra uma personagem tão debilitada, por maior que fosse o especialista que enfrentasse, não havia nada a temer. Tandhou foi atacada por todos os lados. Não havia muita resistência que ela pudesse oferecer, e ela foi enviada de volta para a cidade. Ela ainda estava tentando entender o que havia acontecido. Ar, por que tem gente tentando me matar? Sheffer, respondeu Stemed Boom em vazão em pânico. Você morreu? Perguntou Ishio apressadamente. Ainda não. Estou correndo, mas eles ainda estão me perseguindo, disse Stemed Boom Invasion. Ishio havia previsto que, mesmo se Stemed Boom se deparasse com esse tipo de situação, encontraria todos os tipos de maneiras desprezíveis de escapar. Quanto a Sumo Shin e Kiao Fan, ele não precisava se preocupar. Ambos eram jogadores profissionais. Obviamente, não conseguiriam deter o grupo, mas fugir com vida certamente seria uma opção. Além disso, os dois estavam juntos. Senil, tem gente nos perseguindo. Essa foi a resposta de Kiao e Fan. É Liu Ao de novo. Sumo Shin adivinhou. Ainda não está claro. Você está bem? Você está como um enxache. Sim, nós dois fugimos. Do outro lado tem bastante gente, disse Sumo Shin. Quantos? Perguntou Ishio. Dezenas. São tantos. Qual é o nível deles? Pelos que eu vi, todos são de nível 33, disse Sumo Shen. Uma única guilda não deveria ter tantos personagens de nível 33. Ishio teve a sensação de que a situação era muito pior do que ele havia imaginado inicialmente. Capítulo 196 Aliança Temporária. Todos esses jogadores eram das grandes guildas. Isso era facilmente perceptível pelos seus níveis. No entanto, era impossível que uma única guilda conseguisse produzir tantos jogadores de nível tão alto. Quantas guildas haviam agido dessa forma? Uma, duas, três ou mais? Talvez até todas. Independentemente do número, Ishio não se surpreenderia. Ele compreendia claramente a situação difícil em que as grandes guildas se encontravam. Os registros das masmorras estavam sendo mantidos como reféns por ele, restringindo seu desenvolvimento no 10º servidor. Essas grandes guildas não conseguiram convencê-lo e certamente não estavam satisfeitas, mas como poderiam se render tão facilmente? Não importava se eles tomavam suas decisões com base na emoção ou na razão. Em uma situação tão desesperadora, era muito comum as pessoas optarem por simplesmente erradicar a causa direta. Não saia da cidade por enquanto. Estamos sendo observados por outros, disse Ishio a Tang-Hou. Só que essa completa novata talvez nunca tenha experimentado esse tipo de luta e matança em um jogo. Onde vocês estão? Ele então perguntou a Sun Shin e Kiao e Fan onde eles estavam. Ainda estamos em terra desolada, disse Sumo Shen.
Os inimigos podem não se limitar apenas a eles. Pode haver reforços que chegarão mais tarde. Alguns dos jogadores de nível mais baixo podem não participar diretamente da batalha, mas podem servir de mensageiros. Sigam para um local sem jogadores e procuraremos uma oportunidade para formar um grupo em Willow e Shield. Certo, enviaremos nossas coordenadas de tempos em tempos, respondeu Sumo Shen. Pãozinho no vapor, onde você está? Ishio decidiu instruir a invasão do Pãozinho no vapor sobre o que fazer em seguida. Estou nos arredores da cidade do Mingau, perto da vila de Hades, respondeu Stemedbun Invasion. Ah, nada mal. Você já chegou lá, elogiou Ishio. Seu Medbun Invasion, esse cara, mesmo sendo um novato em Glory, parecia ter jogado bastante antes. Ele já tinha assumido a liderança e encontrado uma área com poucos jogadores. A vila de Hades era uma das pequenas vilas nos arredores da cidade de Kondi. Os jogadores só vinham aqui de vez em quando para algumas missões. Além de alguns NPCs citaram missões, primeiro, não havia monstros e, segundo, a paisagem não era interessante, então ninguém vinha aqui, mesmo que estivesse entediado. Esse era o melhor tipo de lugar para escapar. Caso contrário, fosse uma área de upar ou uma área segura, haveria jogadores de grandes guildas por toda parte. Não haveria onde se esconder. Sim, é o lugar mais perto. A resposta de Steamed Boom Invasion fez Yeshil perceber que ele tinha superestimado Steamed Boom Invasion. Você já se livrou deles? Perguntou Yeshil. Estou procurando, disse Steamed Boom Invasion. Tenha cuidado, disse Yeshil fazendo Lord Green no ar para trás. A multidão de jogadores de nível 30 e T's ainda não havia desistido. Todos o perseguiam. Naquela faixa de terra plana, não havia onde se esconder. Ishil também precisava encontrar um lugar semelhante à vila de Hades, então era para lá que ele estava indo. O que está acontecendo? Perguntou uma voz, não vinda do jogo. Ishil virou a cabeça e viu Tan Ho na recepção, olhando para ele. Provavelmente são jogadores das grandes guildas. Pegamos os registros deles nas masmorras, algo que eles valorizam muito, resumiu Ishil. Como não conseguiram levar os registros da masmorra, recorreram a isso. Tan Ho os despesou. Quem nos deu permissão para sermos tão incríveis? Ishil riu. E agora, o que fazemos? Perguntou Thunderhole. Acesse o site oficial e confira o ranking das guildas do domínio celestial. Qualquer uma das 20 primeiras posições pode ser nossa inimiga agora. Anote os nomes das guildas e fique de olho neles no jogo. Ande por Kondi City e tente ir a lugares com menos jogadores. Verifique também se há algum personagem te seguindo. Assim que seu estado crítico passar, procure uma oportunidade para sair da cidade sem ser notado e eu te encontrarei, disse Yeshil. Certo. Thunderhole assentiu com a cabeça. Área de nivelamento de terreno desolado. Após descobrirem a localização de névoa purificadora e cinzas de 1 polegada, vários jogadores se juntaram à busca. Alguns eram elites de nível 33, enquanto outros eram personagens comuns de segunda categoria. Mesmo sem serem obrigados, ao tomarem conhecimento do ocorrido, eles se juntaram voluntariamente à busca. Ao avistarem uma casa destruída e vazia, Cleansing, Mischief e Winch aproveitaram a oportunidade para invadir o local. O número de jogadores que os perseguiam, porém, não havia diminuído. Pelo contrário, parecia haver ainda mais deles. Cleansing michulava pela janela à esquerda, enquanto Winch achulava pela janela ao fundo. Não tem ninguém aqui, gritou Kiao em Fan. Vai. Sumo Shen fez sua personagem sair correndo. As duas personagens pularam e se agacharam no ar, escapando pela janela traseira. Não havia nenhum jogador atrás da casa, então os dois aproveitaram que a visão dos perseguidores estava bloqueada e correram para longe. Eles pularam suavemente sob um muro de terra e, ao aterrissarem no chão, agacharam-se e se moveram ao longo do muro. Por aqui. Elifan observou atentamente os arredores enquanto abria caminho. Lugares com menos monstros naturalmente terão menos jogadores. Com pouca confiança em si mesmo, ele explicou seu raciocínio para Sumo Shen. Sim, vamos nos apressar, disse Sumo Shen. Ela também pensava assim. A parede de terra não se estendia muito. Mesmo que seus movimentos furtivos pudessem despistar os inimigos temporariamente, eles certamente seriam descobertos em breve. Apenas esperavam que isso lhes desse tempo suficiente para aumentar a distância entre eles. Ao chegarem ao final do muro, os dois personagens saíram correndo, um pela frente e o outro por trás. Os dois viraram a cabeça para dar uma olhada. Seus perseguidores estavam espalhados ao redor da casa vazia. Claramente, depois de perceberem que eles não estavam lá, estavam procurando por eles. Assim que se expuseram, os inimigos imediatamente começaram a persegui-los novamente. Névoa Purificadora ergueu sua arma e lançou mísseis anti-tanque em sua direção.
No entanto, eles estavam muito longe e desviraram facilmente. Sumo Shen, obviamente, não pararia para lutar contra eles. Ela continuou a fugir como uma louca. Imamu, está vendo aquelas 4 casas lá na frente? Que tal nos separarmos? Disse Kiao Ifan. Ele já suspeitava que Névoa Purificadora fosse Sumo Shen, mas estava com muito medo de confirmar e muito medo de perguntar. Ele acreditava ser relativamente novo em sua equipe, então chamou de irmãos e irmãs, irmão Pãozinho no vapor, Imamu, Imarro e também o mais honrado veterano. Vou escolher a da direita, disse Sumo Shen. Então vou escolher aquela da esquerda. Os dois disseram isso ao entrarem em suas respectivas casas. Eles se esconderam em casas de novo. E estaram os perseguidores atrás deles, furiosos. O tamanho dessas casas vazias na terra desolada é praticamente o mesmo para todas elas. Estavam todas danificadas além da possibilidade de conserto. Algumas tinham janelas, outras grandes buracos nas paredes. Em resumo, sempre havia mais de uma saída. Quando seus alvos entravam e pulavam pela janela, eles os perdiam de vista por um breve instante. Já haviam sido enganados diversas vezes por esse tipo de tática e quanto mais os dois se moviam, mais energéticos ficavam. Espalhem-se. Sequem-nos. Gritou uma pessoa. Exceto quando ouviam essa ordem, apenas alguns deles a obedeciam. Espalhem-se. Gritou a pessoa. Alguns outros se mexeram, mas a maioria permaneceu imóvel. Não precisamos ficar todos espalhados, né? Só precisamos dar uma volta e observar. Alguém riu. Claramente, essa multidão não tinha um único líder. O plano para eliminar Lord Gui na força havia sido preparado com antecedência, mas eles só começaram a se reunir depois de descobrirem que Lord Gim e sua equipe haviam entrado online. Os especialistas das grandes guildas simplesmente escolheram os alvos que estavam mais próximos deles. Esse tipo de equipe formada temporariamente não tinha um líder. Mesmo que todos tivessem o mesmo objetivo, ainda havia obstáculos. Na aliança que a excelente dinastia havia estabelecido, eles não estavam pedindo que as guildas se unificassem completamente. Eles apenas esperavam que as guildas cedessem alguns homens. Primeiro, eles foram procurar a Tyrannical Ambition porque a Tyrannical Ambition estava na situação mais desesperadora e, naturalmente, queria uma maneira de resolver o problema. Por isso, mesmo que as duas guildas normalmente não cooperassem, Shenhui estava confiante de que a força enviada pela ambição tirânica seria enorme. No entanto, formar uma aliança não era algo tão simples. Não importava se fosse Jiang Yu, da Tyrannical Ambition ou Code Knight, do 10º servidor, eles desconfiariam da excelente dinastia. Lord Gin era um inimigo comum de suas guildas, isso era um fato, mas naquele momento, as outras guildas deveriam primeiro esperar para apreciar o espetáculo antes de agir. E a guilda que deveria estar mais feliz era a excelente dinastia. No entanto, fora a dinastia excelente que expedira para formar uma aliança. Era impossível para eles resolverem sua situação desesperadora e, por mais que pensassem a respeito, parecia haver um motivo oculto. Como resultado, eles se sondaram por quase 3 horas. Durante esse período, Shen Yui convidou várias outras guildas para participar. Só então Jiang Yu e Shen Yui gradualmente cederam. Ao todo, participaram 7 guildas. Naturalmente, todas tinham a ambição de bater recordes nas masmorras. Originalmente, eram todas rivais, mas agora estavam determinadas a eliminar seu inimigo em comum, Lord Gim. Dentre tudo isso, o que surpreendeu Shen Yui foi que a guilda Bluebrook tivesse decidido rejeitar a aliança temporária. Capítulo 197, Direção oposta. A guilda Bluebrook foi a primeira a ter Lord Green em alta consideração e a pedir sua ajuda para bater um recorde. Naturalmente, também foram os primeiros a tentar recrutar Lord Green. Com o surgimento de um talento como o dele, e desde que as guildas o reconhecessem, nenhuma delas ficaria indiferente. Mas agora, a guilda Riacho Azul era a guilda mais prejudicada por Lord Green. Não importava como eles haviam se conhecido. Aos olhos de Shen Yui, a guilda Riacho Azul devia estar repleta de ressentimento. Sua situação atual era ainda pior do que a da ambição tirânica. Quem diria que eles rejeitariam sua proposta sem hesitar? A firmeza deles deixou Shen Yui extremamente irritado. Ele sentiu que a rejeição calma e resoluta da guilda Bluebrook não fora por impulso ou medo, mas sim uma decisão estratégica tomada após muita reflexão. Será que eles perceberam que Lord Green é EQ? Shen Yui estava incerto. Lord Green era EQ. Essa era uma informação que ele definitivamente não revelaria a ninguém. A habilidade impressionante de EQ não era o motivo. Afinal, ainda era apenas um jogo. Se 5 não conseguirem te derrotar, enviarei 10. Se 10 não forem suficientes, enviarei 20. Se 20 não forem suficientes, enviarei 100.
Não importava o quão habilidoso você fosse, você acabaria sendo morto por ataques vindos de todos os lados. O motivo pelo qual Shen Yui tinha tanto medo de revelar a identidade de Lord Gin era a fama de Ikkyu, um deus por 10 anos. Quantos fãs de Glory o admiraram como ídolo? Se isso viesse à tona, Shen Yui temia que vários especialistas corressem para o lado de Ikkyu implorando para serem aceitos como discípulos. Especialmente os membros de sua dinastia excelente, ele não ousaria contar a eles. Os fãs de Ikkyu eram ainda mais leais ali. No fim, ele decidiu não investigar a guilda Bluebrook para ver se eles sabiam. Felizmente, o número de guildas que ele havia reunido já era suficiente. Dessa vez, ele não só queria exterminar Lord Grimm, como também queria acabar com a equipe de Ikkyu. Descontar sua raiva em Ikkyu era por motivos egoístas. Shen Yui estava mais preocupado com os assuntos da guilda. Se não acabasse com a equipe, não teria como executar seus planos com eficácia. Ele já havia experimentado a força de batalha da equipe de Ikkyu quando lutaram juntos. A força de Lord Grimm, névoa suave e invasão do pãozinho a vapor o deixou apavorado, mas desta vez, suas forças tinham uma vantagem numérica ainda maior. Eles também os secaram separadamente. Tudo parecia estar indo bem. Shen Yui ouviu os relatórios de seus subordinados e também liderou outros para fornecer mais assistência às suas tropas, mas quando chegou à Terra Desolada, viu os jogadores dispersos, correndo sem rumo com o paradeiro de seus alvos desconhecido. Onde eles estão? Shen Yui viu jogadores de sua guilda e foi perguntar a eles. Ignorou os outros. Mesmo sendo o líder da guilda, os outros não obedeceriam às suas ordens. É até possível que jogadores fanáticos da ambição tirânica o emboscassem secretamente. Shen Yui não duvidava disso. Essa aliança era simplesmente para reunir jogadores para lidar com Lord Gim. Não havia intenção de fazer amizade com ele. Eles entraram nas casas. As da esquerda e da direita. Um jogador excelente da Dynasty respondeu imediatamente. Então, o que você está esperando? Patas, disse Shen Yui. Nós os secamos, disse o jogador, impotente, enquanto observava a cena caótica. De fato, eles os estavam secando. Nosso povo, venham aqui. Shen Yui não tentou comandar toda a situação, e chamou apenas seus irmãos. Ao avistarem o líder de sua guilda, os jogadores da excelente Dynasty se reuniram. Vocês dois fiquem aqui. Os outros vêm comigo. Shen Yui fez com que 2 jogadores permanecessem em suas posições. Posições que as outras guildas não estavam cobrindo. Os jogadores já haviam começado a invadir as casas à esquerda e à direita. Eles não estão aqui. Os jogadores gritaram e saltaram pela janela. Aqueles que cometeram um erro acabaram ficando presos na janela, fazendo com que jogadores de outras guildas rissem deles. Os outros que se espalharam e secaram as casas não encontraram nenhum sinal de névoa purificadora e cinzas de 1 polegada. Depressa, depressa, depressa. Todos gritaram e avançaram imediatamente, pensando que seus alvos haviam aproveitado a oportunidade para aumentar a distância. Sob seus olhares, na casa vazia espremida entre a casa da esquerda e a da direita, névoa purificadora e cinza de 1 polegada estavam silenciosamente agachados em um canto. A névoa purificadora moveu-se lentamente até uma abertura na parede e lançou um rápido olhar para fora. Ah, nós os enganamos. Como esperado, eles se acostumaram a nos ver correndo na mesma direção. Sumo Sheng enviou uma mensagem para Kiao e Fan. Eles não são bem organizados, por isso acreditei que cometeriam esse erro, disse Kiao e Fan. Ele havia notado os movimentos desordenados do adversário e elaborou esse plano após consultar Sumo Shen. Antes, eles haviam usado pontos cegos para escapar. 1, 2, 3 vezes eles conseguiram enganar seus inimigos. Como resultado, fizeram uma mudança repentina no terreno e não continuaram correndo. Em vez disso, depois de passar pelas casas da esquerda e da direita, eles se esgueiraram para a casa do meio. Todos passaram apressados por aquelas casas para ver para onde os dois tinham fugido. Vamos embora, disse Sumo Shendakiao e Fan. Obviamente, eles não podiam ficar ali para sempre. Quando seus inimigos percebessem que não havia sinal deles, certamente procurariam por eles. Os dois queriam aproveitar a oportunidade para escapar na direção oposta. A cinza de 1 polegada de Kiao e Fan moveu-se imediatamente para a entrada da casa, mas assim que expôs metade do seu corpo, recuou imediatamente. Há jogadores lá fora. Kiao e Fan enviou uma mensagem para Sumo Shen. O quê? A névoa purificadora de Sumo Shen também foi até a entrada. Desculpe, Imamu, a maior parte deste plano de fuga havia sido proposta por Kiao e Fan. Foi um raro momento de confiança, mas no fim ele descobriu que havia inimigos para trás. Ao perceber que havia cometido um erro, Kiao e Fan imediatamente se sentiu chateado e assustado novamente.
Sem problemas, saiam correndo, disse Sun Sheng enquanto saía da sala. Os inimigos que ficaram para trás eram os jogadores que Shen Yui havia ordenado. Na verdade, não havia nenhum erro no plano de Qiao e Fan. Ele simplesmente não havia previsto que reforços chegariam naquele momento e que, por acaso, eram personagens de nível de líder de guilda como Shen Yui. Os novos jogadores estavam naturalmente desacostumados ao padrão anterior. Shen Yui também tinha autoridade sobre seus jogadores. O plano de Qiao e Fan havia sido formulado durante a fuga, então os novos jogadores não foram levados em consideração. Assim que os dois viram a névoa purificadora avançar, ficaram surpresos, mas rapidamente enviaram mensagens para todos. Os projéteis de artilharia da névoa purificadora sobrevoaram o local. Os dois imediatamente tentaram se esquivar, mas os mísseis antitanque de Sumo Shinro foram disparados em 3 direções diferentes, e então teria sido melhor ficar parados, mas já era tarde demais quando perceberam. A fumaça do bombardeio de artilharia ainda não havia se dissipado quando um Inchash surgiu na frente de um dos jogadores e usou um golpe fantasma. O jogador saltou para trás rapidamente e desviou, mas um Inchash respondeu com um golpe lunar. O jogador não conseguiu reagir a tempo e foi lançado para o ar pelo golpe lunar. Um golpe lunar completo veio em seguida, um combo muito comum da espada fantasma. O golpe lunar completo fez o jogador voar ainda mais alto. Uma série de tiros veio logo depois. Névoa purificadora disparou uma metralhadora para o céu. O irmão rolou no ar e levou um tempo para cair no chão. O outro jogador queria ajudar, mas foi facilmente derrubado por alguns ataques normais de Qiao e Fan. Qiao e Fan ergueu sua espada e lançou uma barreira de espada. Névoa purificadora entrou nela e disparou um rifle laser e uma bala de canhão. O dano e a explosividade aumentados pela alma da espada potencializaram ainda mais o ataque. Esses dois jogadores azarados não tinham a menor chance de revidar. Se não estavam rolando pelos ais, estavam rolando na terra. Em pouco tempo, transformaram-se em 2 cadáveres. Shen Yui recebeu as mensagens dos dois que ficaram para trás e imediatamente liderou seus jogadores da excelente dinastia para retornar e persegui-los. Os jogadores da outra guilda viram isso e ficaram voando sem entender nada. Sem ninguém para guiá-los, eles simplesmente fizeram o que todos os outros fizeram e os seguiram. No final, quando retornaram aos aposentos, não havia sinal deles. Onde vocês estão? Perguntou Shen Yui aos dois jogadores. Onde eles estão? Perguntaram todas as outras guildas a Shen Yui. Notou as respostas dos dois foram rápidas, mas Shen Yui não conseguiu responder aos outros jogadores. Todos se separem e procurem Shen Yui ou em volta e então disse, impotente. Havia muitas casas, muros e buracos destruídos e não seria fácil verificar cada um deles. Puta merda, o que é que a gente tá procurando? Os jogadores das outras guildas não sabiam o que tinha acontecido e estavam xingando. Esses dois jogadores se esconderam aqui e aproveitaram a oportunidade quando saímos correndo para matar nossos dois irmãos. No momento, não sabemos para onde eles fugiram. Shen Yui também não estava feliz, mas não teve escolha a não ser explicar a situação para essas pessoas. Com isso, não havia nada de que pudessem reclamar. Pesquisar. Todos se separaram e começaram a procurar, mas não sabiam que Criancin de Mist e Inchash já haviam retornado à casa destruída e pulado pela janela, brincando novamente de ir na direção oposta. Capítulo 198. Um irmão no fundo de um poço. Arredores da cidade do Mindal, Vila de Hades. Dentro de um poço seco. A invasão do pãozinho cozido no vapor estava de pé, expondo uma pequena parte de si para dar uma rápida olhada ao redor. Inicialmente, Stemed Boom Invasion pulou aleatoriamente para dentro do poço durante sua fuga. O motivo? Porque era perto. Inesperadamente, aquele poço pouco frequentado lhe ofereceu um esconderijo. Corajosamente, Stemed Boom Invasion começou uma brincadeira de esconde-esconde com seus perseguidores. A vila, antes tranquila, havia se transformado em um caos barulhento devido à intrusão da invasão dos pães no vapor. Os NPCs ainda seguiam calmamente suas rotas predeterminadas, mas os passos frenéticos de uma dúzia de jogadores, que perseguiam a invasão dos pães no vapor, ecoavam por toda a vila. A comunicação entre eles também chegava aos ouvidos da invasão dos pães no vapor de tempos em tempos. Semed Boom Invasion abaixou-se apressadamente e escutou atentamente o que seus perseguidores estavam dizendo. Para onde ele foi? Ele não pode ter corrido muito longe. Ele deve estar na aldeia. Que sujeito astuto para fugir para um lugar desses. Alguns passos estavam distantes, outros próximos. Eles claramente estavam olhando para todos os lados. Semed Boom Invasion estava ouvindo e, por acaso, ponderava se deveria se endireitar para dar uma olhada rápida ao redor quando uma luz branca repentinamente brilhou à sua frente e um personagem apareceu.
Sem esperar que Stemed Boom Invasion abrisse a boca, o personagem gritou assustado: Quem é você? Silêncio. A invasão dos pães no vapor interrompeu apressadamente a pessoa, impedindo-a de dizer mais alguma coisa. Que coincidência. Pensar que eu ia encontrar alguém assim num lugar desses. Essa pessoa não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e continuou falando. Seu Mad Boom Invasion ouviu passos se aproximando cada vez mais. Ele não sabia se era por causa do barulho vindo dali. Mesmo que esse tipo de esconderijo fosse difícil de encontrar, se ele fosse descoberto, seria difícil escapar. Seu Mad Boom Invasion entendia isso, então, assim que ouviu os passos se aproximando, não quis arriscar e pulou para fora imediatamente para fugir. No momento em que estava prestes a saltar, ouviu de repente o cara à sua frente gritar bem alto: Hã? Invasão do pãozinho no vapor? Você é a invasão do pãozinho no vapor da equipe do Lord Gui no ranking de recordes de masmorras? Sim, sou eu, mas agora não tenho tempo para conceder sua entrevista. Estou me escondendo de uma perseguição intensa. Estou prestes a sair correndo, disse Stemed Boom Invasão em voz baixa, saltando repentinamente do poço. Ele olhou ao redor e, como esperado, viu pessoas se dirigindo para lá. Ao vê-lo sair, gritaram imediatamente: Ele está aqui! A invasão dos pães cozidos no vapor não parou. Assim que pousou no chão, decolou. Ei, espere! Gritou a pessoa no poço e imediatamente saiu correndo também. No entanto, ele não usou força suficiente e não pulou alto bastante. Os dois pés do personagem bateram na parede do poço e ele foi jogado de volta para dentro. Nenhum dos perseguidores sabia quem era aquele cara, então eles também gritaram: Tem até um aqui esperando para nos emboscar. E, rapaz, pode ser uma armadilha, disse alguém. Alguns jogadores pararam imediatamente, temendo que pudesse haver tropas escondidas no poço. O número de jogadores que buscavam a invasão do pãozinho no vapor não era tão grande quanto o número de jogadores que buscavam Sumshin e Kiao e Fam, mas, por causa disso, eles estavam mais unidos. Havia dezenas de jogadores presentes, de um total de 2 guildas, e eles não eram inimigos mortais como ambição tirânica e dinastia excelente, então havia espaço para discussão. Nesse breve momento de hesitação, o irmão no poço reuniu forças suficientes e saltou para fora. O personagem vestia uma armadura de tecido e segurava uma varinha mágica, indicando que era um mago. Após saltar do poço, ignorou os perseguidores e partiu em perseguição à invasão dos pães no vapor. Ao vê-lo correr, os jogadores perceberam que não parecia ser uma emboscada. As chances de ser uma eram muito pequenas, então eles imediatamente começaram a persegui-lo. Cada uma das 2 guildas tinha líderes diferentes, então não houve muita confusão. Os perseguidores o seguiram de perto. Ser Mad Boom Invasion olhou rapidamente ao redor para ver se havia algum lugar para se esconder, como antes. Justo quando estava voando, ouviu alguém gritar atrás dele: Corra para a esquerda. A voz soava um pouco familiar. Ser Mad Boom Invasion não pensou muito em quem a tinha dito e seguiu para a esquerda. Não havia nada de especial à esquerda, apenas uma casinha de pá comum. Ser Mad Boom Invasion correu para trás da casinha de pá e saiu temporariamente do campo de visão de seu perseguidor. Pule por aquela janela. Nesse instante, aquela voz soou novamente. Ser Mad Boom Invasion procurou pela tal janela quando percebeu quem estava lhe dando as instruções. Era aquele cara que ele conheceu no fundo do poço. Você era um cara muito legal, disse Stemed Boom Invasion e viu a qual janela o cara se referia e pulou para dentro. O cara do fundo do poço rapidamente o alcançou e se agachou para pular como Stemed Boom Invasion. Na primeira vez, ele bateu no parapeito da janela e caiu. Na segunda vez, ele bateu de novo e caiu. Na terceira vez, Stemed Boom Invasion estava sem saber o que fazer. O que você está fazendo? Vou pular dentro, disse o cara do poço. Não sei dizer ao certo, disse Stemed Boom Invasion. O cara do poço percebeu que não tinha habilidade suficiente. Seus movimentos não eram precisos o bastante. Depois de falar 3 vezes, ele desistiu e continuou correndo para a esquerda. Ei, para onde você vai? Seu Mad Boom Invasion enfiou a cabeça para fora e perguntou. Joga a cabeça para trás. Me adiciona como amigo e aí a gente conversa. O cara do poço saiu correndo enquanto virava a cabeça para trás para dizer isso. Seu Mad Boom Invasion recuou a cabeça e recebeu uma mensagem do sistema. Consaled Light solicita ser sua amiga. Após aceitar o convite, ele recebeu uma mensagem da Consaled Light. Após 8 segundos, saia pela porta. Embora Stemed Boom Invasion não soubesse o que estava acontecendo, fez o que foi dito. Contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e então saiu correndo pela porta da cabana de pá, esbarrando em Consaled Light, que acabara de entrar pela porta. Por aqui.
Luz Oculta liderou o caminho, enquanto a invasão do Pãozinho no Vapor a seguia. Os dois contornaram a vila de Hades. No início, ainda podiam ouvir os passos e as vozes dos perseguidores, mas gradualmente os sons diminuíram e pareciam ter retornado aos sons dos passos lentos dos NPCs e à tranquilidade da vila. Será que os despistamos? A invasão dos pães no vapor ou em volta. Silêncio. Depois de confirmar a situação, foi a vez de Consaled Light avisar as Steamed Boom Invasion. Uma das maiores qualidades de Steamed Boom Invasion era sua capacidade de ouvir sugestões alheias e calar-se imediatamente. Nesse instante, o olhar de Consaled Light se voltou para a garra da tempestade de areia que Steamed Boom Invasion empunhava, uma arma de bigão. Sua arma não é uma arma laranja? Perguntou Luz Oculta de repente. Sim. Por que você não usou um? Eu não tenho nenhum. Como assim você não tem um? Era muito caro. Meu pai não quis comprar para mim. Os dois conversavam assim, um perguntando e o outro respondendo, mas não estavam em sintonia. Esse Luz Oculta era o autor da série do Idiota, o invocador de nível 32, Luz Oculta, e tinha absoluta certeza de seu julgamento. Ele estava convicto de que a equipe de Lord Gim possuía equipamentos laranja, mas, ao ver que a invasão do Pãozinho no Vapor não tinha nenhum, recusou-se a acreditar que seu julgamento estivesse errado. Sua intenção não estava sendo percebida por invasão do Pãozinho no Vapor, que respondia às perguntas honestamente. Senhor, você quer dizer Lord Grim? Disse Luz Oculta. Sim, você o conhece. Seria Mad Boom Invasion ficou agradavelmente surpreso. Eu não disse Luz Oculta, mas ainda estava confuso sobre como seu julgamento havia sido errado. Como você não tem uma arma laranja? Porque não tínhamos dinheiro suficiente, respondeu Mr. Mad Boom Invasion como antes. Seus passos estão se aproximando. De repente, a invasão dos pães no vapor ouviu passos. Vamos por essa estrada. Com certeza conseguiremos voltar correndo para a cidade antes que eles nos alcancem. Luz Oculta começou a correr para frente. Não vou voltar para a cidade, disse Steamed Boom Invasion. Então, para onde você vai? Já estou me arrumando para encontrar o Sênior. Steamed Boom Invasion disse, você vai voltar para a cidade? Perfeito. Você pode guiá-los para longe e eu me comportarei bem. Luz Oculta tossiu o sangue. Não deveria ser ele o único sem problemas. Ele ainda não sabia por que Pãozinho no Vapor estava sendo perseguido. O único motivo pelo qual ele estava ajudando a invasão do Pãozinho no Vapor era porque ele era membro da equipe de registro de masmorras, um de seus objetos de pesquisa, um personagem cujo equipamento ele havia deduzido. Uma equipe luxuosamente equipada com um uniforme laranja. Seu argumento era irrealista e a Consaled Light entendeu isso. Em comparação com os outros guias do idiota, ele dedicou mais tempo ao registro do cemitério de ossos. Infelizmente, essa foi a única conclusão a que conseguiu chegar. Estava absolutamente convicto, mas simplesmente não conseguia convencer os outros disso. Ele realmente esperava poder comprovar seu julgamento, mas nunca conseguiu. Mesmo sabendo que Steamed Boom Invasion não tinha uma arma laranja, Consaled Light se recusou a desistir. A sugestão casual de Steamed Boom Invasion de deixar Consaled Light atrair os perseguidores o fez querer tossir sangue, mas ele não discutiria sobre algo assim. Virou a cabeça para o ar para Steamed Boom Invasion e de repente gritou, uau! Você está no nível 31 agora? Provavelmente trocou de equipamento. Antes você usava uma arma laranja de nível 28, não é? Não. Nunca usei um antes, disse Steamed Boom Invasion. Impossível. A Consaled Light estava preocupada com isso. Por que vocês não voltam para a cidade? Eles estão chegando cada vez mais perto. A invasão dos pães no vapor estava preocupada com isso. Eles não estão me perseguindo, então por que eu deveria me importar? Disse Consaled Light. O quê? Então por que você está correndo? Perguntou Steamed Boom Invasion, curioso. Luz Oculta ficou sem palavras. Se vocês não correrem, então eu correrei. Assim que Steamed Boom Invasion percebeu que não conseguiria atraí-los para longe e que não havia como ficar parado no mesmo lugar por muito tempo, começou a correr novamente. Não, não. Vocês não podem ir por aí. Vendo para onde a invasão do Pãozinho no Vapor estava correndo, Luz Oculta exclamou. Capítulo 199 O Membro da Fuga, Luz Oculta. Luz Oculta e a invasão do Pãozinho no Vapor não eram amigos. Acontece que, quando ele percebeu que a invasão do Pãozinho no Vapor tinha corrido por uma rota onde seria rapidamente descoberto, sua função de autocorreção se ativou e gritou espontaneamente. Certo, então para onde devo correr? A invasão dos pães no vapor retornou imediatamente. Por aqui. A Consaled Light continuou a liderar o caminho. Onde vocês vão se encontrar?
Perguntou Luz Oculta. Ele bem que podia mandá-lo direto para lá. Não sei, disse Sistema de Boom Invasion sem rodeios. Luz Oculta parecia ter tropeçado no chão plano. Parecia que ele havia pressionado acidentalmente o comando de agachar. Naquele instante, seu dedo claramente tocou a tecla errada. Se você não sabe para onde vamos correr, disse com Salad Light. Como eu vou saber? Você é quem está liderando, disse Sistema de Boom Invasion. Luz Oculta tossiu sangue. Diga um lugar e eu te levarei até lá. Espere. Deixe-me perguntar. Se a Mad Boom Invasion enviou uma mensagem para Lord Grimm. Onde você está agora? Perguntou Ishio. Vila de Hades. O quê? Você ainda está aí? Já conseguiu escapar? Perguntou Ishio. Ainda não. Quantos perseguidores existem? Perguntou Ishio. Bom, deixe-me perguntar, respondeu o Mad Boom Invasion. Perguntar. Ishio estava confuso. Ei, quantos jogadores tem ali? Perguntou o Mad Boom Invasion ao líder, com Salad Light. Como eu vou saber? Não é como se eles estivessem me perseguindo. Talvez uma dúzia ou algo assim, disse Luz Oculta. Uma dúzia. Seu Mad Boom Invasion respondeu à pergunta de Ishio. Como você descobriu? Ishio teve dificuldade em entender. Encontrei um cara no fundo de um poço e ele me contou, respondeu o Mad Boom Invasion. Um cara no fundo de um poço. Ishio estava ficando cada vez mais confuso, mas pensando na mente de Mad Boom Invasion, ele não perguntou para descobrir. Venha para a floresta do Mindal, respondeu Ishio. O mapa de Glory não consistia apenas em áreas de progressão ininterrupta. Havia também vários mapas de transição comuns. Semelhantes às inúmeras vilas espalhadas pelos arredores de Kondi City, esses locais eram usados principalmente para missões. A floresta de Kondi era esse tipo de lugar. Os arredores da cidade de Kondi era uma floresta próxima ao Canyon da Linha. Quando não havia jogadores lá para fazer missões, ficava ainda mais vazia do que aquelas pequenas vilas. Vamos nos encontrar na floresta, Kondi. A invasão do pãozinho no vapor informou rapidamente a Luz Oculta. Havia. Luz Oculta imediatamente descobriu para onde ir. Invasão do pãozinho no vapor não disse mais nada e os seguiu diretamente. Gonçalves Light se sentia um pouco solitária e confusa ao mesmo tempo. Essa invasão de pãezinhos cozidos no vapor não é muito simples. Não é como se nos conhecêssemos, como ele poderia simplesmente me seguir sem me perguntar quem eu sou. Luz Oculta estava intrigado com essa questão, mas, mais importante, ele queria obter aprovação. Todos os guias que Luz Oculta havia publicado foram considerados absurdos pelos leitores, o que o deixava furioso. Seus guias estavam todos corretos. Por que aquelas pessoas diziam que seus guias eram irrealistas? Por que não diziam que sua habilidade não era boa o suficiente? Nesse momento, ele estava conduzindo a invasão dos pães no vapor para longe dos perseguidores com facilidade. Mesmo assim, a invasão dos pães no vapor nem sequer lhe perguntava como ele conseguia fazer aquilo. Luz Oculta se sentia muito sozinho. Ele finalmente não aguentou mais. Você sabe por que temos que correr por aqui? Por quê? Perguntou o Mad Boom Invasion sem rodeios. Porque os perseguidores estão a cerca de 5 coordenadas de distância de nós. Indo nessa direção, as posições dessas 5 coordenadas atrás de nós são bloqueadas por 4 casas que obstruem a visão deles. Se tivéssemos ido na direção que você estava seguindo antes, eles teriam conseguido te encontrar em menos de 10 segundos, explicou Luz Oculta, contente. Ele aguardava ansiosamente a próxima pergunta de invasão do pãozinho no vapor. Por exemplo, como você sabia que eles estavam a 5 coordenadas de distância? Ah, disse Mad Boom Invasion. Os dedos de Luz Oculta se desviaram novamente. Desta vez foi sua mão direita. Ele clicou acidentalmente com o botão esquerdo do mouse e acenou com sua varinha mágica. Então você está dizendo que as pessoas atrás de nós não conseguem ver para onde estamos indo? Disse Mad Boom Invasion. Sim, sim. Os seguintes caminhos que vou mostrar a vocês farão com que nossos perseguidores não consigam descobrir onde estamos. É por isso que conseguimos despistá-los tão facilmente, disse Luz Oculta. Mas parece que tem gente na nossa frente, disse Mad Boom Invasion de repente. Na frente? Luz Oculta olhou para a frente, mas não viu ninguém. Ouvi passos. Minha audição é 1,5, disse Mad Boom Invasion. 5 de audição. Luz Oculta estava confusa, mas neste momento, exatamente como Mad Boom Invasion disse, um jogador de repente saltou de trás de uma pedra. Talvez ele esteja apenas de passagem. Se ele estiver com aqueles caras atrás de nós, então nossa posição ficou exposta. Pelo caminho que esses caras vão escolher, nós deveríamos. Matei-no.
A invasão do pãozinho no vapor já havia subido para matá-lo. E não é que a pessoa atrás da pedra não era um mero transeunte. Ao avistar a invasão do pãozinho no vapor, ele imediatamente desembainhou sua espada e avançou, um verdadeiro mestre da lâmina. Luz Oculta não teve escolha a não ser entrar na batalha também. Enquanto se movia, começou a murmurar: Pigões e mestres da lâmina têm habilidades de controle de grupo de médio alcance. Ambos os lados precisarão de algum tempo para se aproximarem. Já que eles se restringirão mutuamente, devo invocar algo depois de contornar o mestre da lâmina por trás dele. Os Vigões têm quebra-tijolos e arremesso de areia, duas habilidades de médio alcance. Se as habilidades forem usadas uma após a outra, eles poderão controlar o mestre da lâmina por 10 segundos. Com a minha velocidade de movimento, só posso escolher ir em direção à posição das 10 horas. Mesmo estando relativamente perto do mestre da lâmina, há uma parede de pedra ali, que pode ser usada para bloquear o saque da espada do mestre da lâmina, então eu não estarei exatamente em seu alcance de ataque. Então, assim que eu estiver atrás da parede, estarei atrás do mestre da lâmina. Primeiro, invocarei o espírito do trovão. O efeito de atordoamento do ataque pode ser usado para combinar com o do bigão. Ei, o que você está murmurando? Seu Mad Boom Invasion ouviu Consaled Light sussurrar algo, mas não conseguiu entender direito. Enquanto perguntava, avançou rapidamente, lançando um tijolo para frente. Puta merda, como você pode desperdiçar seu tijolo desse jeito? Consaled Light viu essa cena e ditou imediatamente. E daí? Respondeu Seu Mad Boom Invasion, aproveitando a oportunidade para se aproximar enquanto o oponente se esquivava. Este mestre da espada não era fraco. Depois de se esquivar do tijolo, ele desembainhou sua espada, saque da espada. Seu Mad Boom Invasion rolou para desviar do golpe de espada e se colocou na frente do mestre da lâmina. Ele ergueu as mãos e desferiu um gancho. O mestre da lâmina recuou e esquivou-se. Em seguida, desferiu uma estocada para contra-atacar. Esse cara claramente investiu alguns pontos de habilidade nessa técnica. Agora, ela não realizava mais apenas duas estocadas, mas quatro. Quatro espadas de luz avançaram em direção a Steamed Boom Invasion. A cada investida, Steamed Boom Invasion saltava para trás. As pontas das espadas brilhavam à sua frente, mas nunca o atingiam. Nesse instante, Steamed Boom Invasion brandiu a mão e lançou um arremesso de areia contra ele. O ataque arremesso de areia era considerado um ataque mágico, então a guarda do mestre da lâmina não tinha efeito, mas o baixo dano da habilidade podia ser suportado contanto que ele não ficasse cego. Este mestre das lâminas não se esquivou do arremesso de areia e, em vez disso, virou a cabeça para outra direção. Ao mesmo tempo, desferiu um ataque e um corte triplo em direção à invasão do pãozinho no vapor. Só com essa habilidade, já dava para perceber que este mestre das lâminas não era um mestre comum. Luz Oculta previu que os dois lados não se encontrariam em combate corpo a corpo por 10 segundos, mas a invasão do pãozinho no vapor usou um tijolo e um rolamento para frente para se aproximar diretamente do oponente. Luz Oculta ainda estava seguindo com seu plano original, mas enquanto se movia, devido ao arremesso de areia de invasão do pãozinho no vapor, a cabeça do mestre da lâmina virou-se repentinamente em sua direção, pegando-o de surpresa. Luz Oculta entrou em pânico, mas viu que a espada do mestre da lâmina ainda estava apontada para a invasão do pãozinho no vapor. Seu Mad Boom Invasion aproveitou esse instante para completar seu movimento. Quando o golpe triplo do mestre da lâmina passou voando, Seu Mad Boom Invasion ergueu a mão e, com suas garras, agarrou a garganta do mestre da lâmina, empurrando-o contra a parede. Golpe de joelho, tapa, injeção de veneno. O Seu Mad Boom Invasion ignorou a resistência do mestre da lâmina e aproveitou o tempo em que a defesa do oponente estava reduzida pelo estrangulamento para lançar rapidamente alguns ataques. Após o término do estrangulamento, Steamed Boom Invasion flutuou até a lateral do corpo do mestre da lâmina e acertou um tijolo com precisão na cabeça dele, causando tontura. Steamed Boom Invasion aplicou veneno em sua arma com fluidez e seguiu com um combo. O mestre da lâmina estava preso contra a parede sem escapatória. Qualquer movimento que ele tentasse fazer era bloqueado por um golpe de Steamed Boom Invasion. Os dois trocaram golpes, mas era evidente que Steamed Boom Invasion levava vantagem. Pouco depois, Steamed Boom Invasion reduziu a vida do mestre da lâmina pela metade e o arremessou contra a parede. A vida do mestre da lâmina continuou diminuindo até que ele caiu. Steamed Boom Invasion olhou ao redor e viu que Luz Oculta estava saltando repetidamente atrás de uma parede destruída, se chocando contra ela. Cara, o que você está fazendo? Está tentando estuprar aquela parede? Perguntou Steamed Boom Invasion. Luz Oculta estava extremamente sombria. Ele só queria pular para cima do muro, mas o muro era um pouco alto e, com sua força de salto, ele precisava calcular a distância e o tempo para ter sucesso.
Mas, enquanto ele tentava, sem saber, aquele mestre da lâmina já havia sido derrotado pela invasão do pãozinho no vapor, e mesmo assim ele ainda não tinha pulado para cima do muro. Corram depressa. Eles estão aqui. Quando terminaram de matar o mestre da lâmina, os perseguidores finalmente apareceram e os alcançaram rapidamente. A luz oculta não tentou mais lutar contra a parede e rapidamente a contornou. Qual o caminho? Perguntou Stemed Boom Invasion. Por aqui depois de ver de onde vinham os perseguidores, Luz Oculta continuou a liderar o caminho. Só que desta vez, ele não estava mais tão orgulhoso como antes. Você tem gostos muito estranhos. Qual é o seu signo astrológico? Desta vez, o Stemed Boom Invasion tomou a iniciativa de perguntar. Capítulo 200. PKPKPKPKPK. Floresta de Kondi. Ishii ordenou que todos se encontrassem ali. Nesse momento, ele também se dirigia para lá com seu Lord Grim. Contudo, ainda não havia conseguido despistar completamente seus perseguidores. Mesmo tendo utilizado todas as suas habilidades e resistência para aumentar a distância, ele não tinha como escapar completamente dos perseguidores. O outro lado tinha muitos jogadores, e qualquer jogador aleatório por perto poderia ser um dos seus alvos. Escapar aproveitando-se dos pontos fracos dos perseguidores. Ishil também usava esse tipo de método. No entanto, enquanto corria, ele foi alvo de uma enxurrada de provocações. PK, 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 PK. Quase à meia-noite, a árvore fluente de Yuan Shaotian inesperadamente entrou em ação e começou novamente a importunar Ishil para que lutasse com ele na arena. Estou ocupado, respondeu Ishil firmemente. Vocês podem explorar as masmorras mais tarde, disse Yuan Shaotian. Se você sabe que vou fazer masmorras, por que não entra mais cedo? Se eu chegar mais cedo, você estará lá? Você estará lá. Você estará lá, respondeu Wan Xiaotian. Não hoje. Amanhã. Pensou Ishio. Hoje, ele tinha ido ler os guias para leigos da luz oculta. Ele realmente não tinha entrado online à noite e só se conectou às 20 e TH30. Você disse tudo. Sim. Sua palavra conta. Sim. Muito bem, então. Disse Wan Xiaotian e depois ficou em silêncio. Esses deuses eram ambos jogadores com uma velocidade de mãos assustadora. Ishio conversava enquanto fazia seu login continuar correndo. Sua velocidade não havia diminuído muito. No entanto, após correr silenciosamente por apenas alguns minutos, ele recebeu repentinamente outra mensagem. Como precisava ficar atento à situação de Sumo Sheng e dos outros membros da equipe, Ishio teve que manter sua caixa de bate-papo aberta. Mas, ao olhar, viu que era novamente a árvore fluente de Yuan Xiaotilan. PKPKPKPKPK. Sem esperar pela resposta de Yishio, outra mensagem chegou, é amanhã. E ainda veio um emoji de carinha feliz em seguida. Yishio olhou para o horário em que a mensagem foi enviada, 0108. Ele ficou sem palavras. Depressa, depressa, depressa. Você disse amanhã. Já é amanhã. Wang Xiaotian continuou a digitar. Venha para a floresta do Mingdao, respondeu Yishio. Para quê? Perguntou Wang Xiaotian. É uma longa história. Se você vier, saberá. A floresta de Kondi estava completamente silenciosa. A árvore fluente de Wang Xiaotian apareceu e olhou ao redor, mas viu apenas dois jogadores que estavam saindo após concluírem suas missões. Não havia nenhum sinal de Lord Gim. Estou aqui. Onde você está? Escreveu Wang Xiaotian em uma mensagem. Quase lá. Por que aqui? Perguntou Wang Xiaotian. TK. Droga. Vou usar minha conta principal, gritou Wang Xiaotian. Não na arena. PK de verdade na natureza. Respondeu Lixiu. Você está 4 níveis acima de mim. Não tem vergonha de si mesmo? Respondeu Wan Xiaotian. Pensei que você se sentiria envergonhado, disse Yixiu. Do que eu deveria me envergonhar? Você não sente vergonha. Por que eu deveria ter vergonha? Isso é bom, contanto que você não se sinta envergonhado. Bem, o que você está dizendo? Assim que essa mensagem foi enviada, a árvore fluente de Wan Xiaotian saiu da floresta e viu Lord Gui na sua frente, alternando entre movimentos lentos e rápidos. Ele estava usando a técnica comum de jogadores profissionais para otimizar o uso de energia e corria em sua direção. A árvore fluente de Yuan Xiaotian o encontrou e, quando ele estava prestes a dizer algo, viu imediatamente uma onda de poeira se aproximando não muito longe atrás de Lord Gui. O que você fez? Perguntou Wan Xiaotian quando Lord Gin estendeu a mão à sua frente. Você não queria lutar PVP? Suba, herói. Disse Ishio. Você está brincando.
Sabe quem eu sou? Como eu poderia intimidar jogadores normais? Gritou Wan Xiaotian. Você não estava perguntando por que deveria ter vergonha? Perguntou Li Xiu. Droga, eu não estava falando disso. Wan Xiaotian se sentiu deprimido. Ele havia usado a manhã para enganá-lo, ao que Li Xiu respondeu com um envergonhado em tom de repreensão. Ei, quanta gente! O que você fez? Wang Xiaotian olhou para os perseguidores que se aproximavam. Havia pelo menos 20 ou 30 pessoas. Reunir-se assim por causa de uma única pessoa era algo raro. Eu estabeleci recordes em masmorras, disse Ye Xiu. Wang Xiaotian ficou olhando fixamente por um instante e então percebeu o que estava acontecendo. Ele riu alto, bem feito. Por ser tão arrogante. Por ser tão descarado. Qual é a sua identidade? Roubar registros de jogadores novos no servidor. Que vergonha. O que tem de vergonhoso nisso? Agora mesmo, eu sou só um jogador normal. Fazer recordes é normal. Ishio disse sem rodeios, mas você. Provavelmente faz tempo que você não vê uma multidão tão grande. Está com medo? TCH. Como eu poderia ir contra jogadores normais? Vou manter distância de vocês, disse Wan Xiaotian. Ele realmente deixou o suave e fluente se afastar um pouco do Lord Grimm. Nesse instante, uma grande multidão de personagens invadiu a floresta. Tem alguém aqui? Vários notaram a árvore fluente de Wan Xiaotian. Nessa equipe de perseguidores, havia um personagem de nível de líder de guilda, o 10º líder do servidor Sansara, Lonely Dink. Ele havia falhado na última tentativa de atrair Lord Grimm. Ficou especialmente furioso quando o outro lado usou CTRL mais C e CTRL mais V para responder a ele. Na aliança atual, ele era um dos membros mais ativos. Quando soube do paradeiro de Lord Grimm e sua equipe, não optou por ir até o membro mais próximo, mas sim por perseguir Lord Grimm diretamente. Não se podia negar que o motivo é, em grande parte, egoísta. Foi invitá-lo nele Dink viu essa identificação. Ele a recitou e sentiu que era um pouco familiar. Foi ele quem ajudou Lord Green a bater o recorde do cemitério. Alguém gritou de repente na multidão. Alguns gritaram de surpresa com o aparecimento da árvore fluente. Outros estavam conferindo o ranking dos recordes da masmorra. Parecia que os jogadores de Sansara eram os mais calmos. Eles tinham um líder de guilda e, com o líder ali, só precisavam esperar por suas ordens. Ele está com o Lord Green. Não sejam educados. Decidiu Bebida Solitária. Assim que o pessoal de Sansara ouviu seu líder falar, eles avançaram imediatamente, sem hesitar. Com alguns na frente, os jogadores das outras guildas os seguiram. 30 membros partiram juntos em direção à árvore fluente. Droga, o que você está fazendo? Wan Xiaotian ficou surpreso. Como ele atraiu a atenção de alguém? Imediatamente, ele ordenou que a árvore fluente corresse para dentro da floresta de Mingau. Não deixe nenhum deles escapar, gritou Bebida Solitária. Aqueles que estavam sob seu comando obedeciam, assim como alguns jogadores de outras guildas. Um grupo de jogadores se dividiu em dois. Um grupo foi perseguir a árvore fluente, enquanto o outro correu em direção ao Lord Grimm. A resposta de Ishio foi a mesma de Wan Xiaotian. Ele também ordenou que Lord Grimm corresse ainda mais para dentro da floresta. A árvore fluente não estava muito longe dele e, naquele momento, ele entendeu o que estava acontecendo. Começou a tagarelar furiosamente sem parar. Ishio ignorou completamente, como se não estivesse ouvindo. Os dois correram para algum lugar e, de repente, se separaram, um para a esquerda, o outro para a direita. Nesse exato momento, os perseguidores viram os dois se separarem. Domelitink não hesitou e perseguiu Lord Grimm. Alguns jogadores sugeriram: se já tem gente perseguindo daquele lado, então devemos ir para lá. Como resultado, os jogadores restantes correram em direção a Fowing-Ti. Assim que começaram a correr, alguém gritou: esperem. Ninguém esperou. Todos continuaram a perseguir. Essa pessoa só conseguia correr enquanto dizia: acabei de pesquisar sobre a árvore fluente. Ele é nível 27. Nível 27. Por que estamos perseguindo ele? Todos ouviam isso. Alguns jogadores pararam porque o que ele disse era verdade. Nível 27. Nesse nível, o personagem só conseguia correr no cemitério de ossos, mas ele já tinha ultrapassado essa fase. O jogo progrediu dessa forma. Quanto mais perto chegavam do fim do jogo, menos valor tinham os recordes do início. Por exemplo, o recorde da Floresta Congelada. Quando todos os jogadores estavam no nível 20, momento em que o recorde foi estabelecido, todos sentiram que a equipe era extremamente incrível e que a guilda era poderosa. Mas essa impressão incrível não se sustentaria por muito tempo. Era preciso manter outros registros para sustentar a imagem e era necessário registrar as masmorras no auge do estado atual do jogo. Somente essas masmorras de alto nível seriam notadas pelos jogadores.
No estado atual do jogo, seria ótimo aparecer na TV para anunciar os recordes da masmorra Line Canyon. Mesmo que não fossem os detentores finais do recorde, ainda seria mais valioso do que estabelecer um novo recorde para a Floresta Congelada. Além disso, quem detivesse o recorde final poderia usá-lo como prova de sua força. Todos os jogadores experientes entenderam isso. O motivo pelo qual Shen Yui conseguiu criar tal movimento foi justamente esse. Contanto que conseguissem eliminar Lord Gim e sua equipe algumas vezes, eles seriam capazes de atrasar o progresso deles e restringir seu desenvolvimento. Enquanto conseguissem aumentar a diferença de níveis, os futuros recordes de masmorra continuariam sendo disputados pelas grandes guildas, como de costume, e quando Lord Gin atingisse esse nível, os recordes já não teriam mais tanto valor. Nessa altura, os jogadores do 10º servidor já estariam de olho em masmorras de níveis mais altos. Ao manter esse tipo de diferença de nível, não imputava quão grande fosse a força de Lord Gim, pois o impacto que ele teria no desenvolvimento das grandes guildas seria muito reduzido.